Começa agora o melhor do dia com Melqui Lima. Nos acompanhando a partir de agora no último episódio da temporada. Boa tarde para quem está me acompanhando ao vivo aqui no Instagram também. Começando, eu estava dizendo aqui para o pessoal, tô nervoso, por incrível que pareça, né? Afinal de contas, são 88 episódios falando sobre empreendedorismo, fomentando conteúdo de qualidade. E aí nós estamos encerrando a segunda temporada do podcast, que até hoje ainda se chama O Melhor do Dia, mas que a partir de amanhã, na arte já foi com a nova logomarca, a nova identidade visual, a nova concepção, é o podcast Papo de Empreendedor. A gente começou o podcast com um propósito misto de conteúdos, mas há muito tempo estamos focando nessa questão do empreendedorismo. Hoje eu vou entregar a carteirinha Fidelidade a Madelon Leite, que acho que já tá já participou de muitas já pode pagar um já boleto. Pode pagar um boleto. Boa. Obrigado, Diego. A partir da terceira vez. Sara também já contribuiu bastante, né? Eu acho que daqui da mesa o Diego é o que tá mais caçula, é a segunda participação. Sara já tem acho que uns 3 e Madelon 25. E eu queria já começar aqui antes de chamar até a saudação inicial e oficial dos convidados, justificar, né, que o nosso querido Alan César não pôde estar conosco nesse encerramento da temporada, mas é culpado direto sobre este projeto, fomentador, provocador, tá quase se formando em jornalismo, né? Eu posso sair e deixar ele tranquilamente conduzindo os trabalhos e tá junto comigo desde o começo, quando era o programa de rádio. Alan estava lá. Quando virou podcast, Alan estava lá. E indo agora para uma nova temporada, e uma nova pegada, novas perspectivas, Alan tá junto. Então deixar aqui registrado que ele está, inclusive, buscando mais conhecimento ainda, está se qualificando ainda mais e não pôde estar conosco hoje. Um abraço aqui para Ricardo e Cris, um cheiro para os dois, da Angélica Alpijamas, também são alunos e colegas, amigos, ouvintes, parceiros incríveis. E tá dizendo aqui, trabalhando e acompanhando a live. Sou teu fã, Mel, que manda um abraço para Diego, Ricardo Salles, mandando aqui um abraço pro Diego. Fazer o seguinte, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, já estou mais calmo, já parou a tremedeira, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre essa etapa concluída hoje, mas está chegando a nossa vinheta de hoje. Entrevista. É tão significativo, todos esses momentos são tão significativos porque é a última vez que eu chamo essa vinheta, é a última vez que a gente trabalha com esta marca, nesta concepção do podcast Melhor do Dia, né? O Instagram do podcast já tá com a nova identidade visual, o podcast Papo de Empreendedor, já tá tudo com a nova identidade visual, e também aproveitar esse momento para fazer justiça e agradecer ao meu parceiro Bruno Muniz, que abraçou essa causa desde o começo aqui na Agreg Comunicação, e fico feliz em saber que tem outros podcasts sendo gerados aqui também. Isso é muito bacana, que sejam podcasts que possam acrescentar bastante para o coletivo. E aí eu quero agradecer também a toda a equipe, agradecer aqui ao Alisson, que durante todo esse tempo esteve junto, produzindo, fazendo milagres aqui para acontecer todos os episódios, então agradecer demais ao Alisson também. E aí nós vamos para essa próxima temporada, já não é segredo, tá? Semana que vem, dia 2 de agosto, estreia a terceira temporada, direto de Caruaru, da Casa Cast, ao vivo, toda quarta-feira, às 4 horas da tarde, Papo de Empreendedor comigo, com Alan, nos episódios que possivelmente ele vai participar, e com um timaço também de pessoas que estarão contribuindo, falando sobre empreendedorismo. E eu quero começar aqui essa rodada, esse bate-papo de hoje, que é um apanhado geral desse assunto tão incrível, e todo mundo que passou por aqui contribui, porque são todos apaixonados pela temática, né? São 88 episódios, então pode colocar aí mais de 100 pessoas. 25 dessas participações, Madelon é quem é responsável, porque esteve em vários momentos como esse. Aí no primeiro contato que eu tive com o Madelon, eu disse, olha, vou lhe usar muitas vezes nos meus conteúdos, porque é sobre energia, e eu sinto essa energia muito positiva. Então, começaremos trazendo aqui o boa noite para quem vai assistir a uma live nessa quarta-feira, e o boa tarde para quem está acompanhando aqui pelo Instagram, para Madelon Leite, essa figura incrível, que se for abrir aqui para qualquer um da mesa falar sobre ela, tenho certeza que não faltarão elogios e boas menções. Eu quero que ela fique ruborizada, a bochecha já tá vermelha ali, essa querida Madelon, que é educadora, empreendedora, fomentadora, provocadora e contribuinte. No final já vou entregar 3 boletos para ela pagar, por sugestão de Diego Viana, para ela pagar e contribuir também com o podcast. Minha querida, boa noite e boa tarde também, já que estamos ao vivo pelo meu Instagram. Seja bem-vinda mais uma vez e obrigado por ter topado estar aqui conosco falando de empreendedorismo. É sempre o convite do sim, né?
Se você chamar, como na música, se me chamar, Eu eu vou. vou. Tô junto porque acredito muito no papo, na seriedade do papo, apesar de ser muito descontraído, da gente ficar à vontade, né? E principalmente a gente que não é tão familiarizado com o microfone e tal. Mas uma alegria estar aqui, né? Bom dia e boa noite, boa tarde, boa vida. Boa tudo. Né? Sara e Diego, meus amigos, cada um no momento da história aí, mas que fica para sempre, né? E vamos lá, vamos embora conversar e te desejar já muito sucesso lá na Obrigado. terra de Caruaru, no país de Caruaru. Verdade. Que você tenha tantos bons encontros em Caruaru como eu tive aqui em Santa Cruz. E que hoje à tarde a gente possa, à tarde, à noite, conversar né, sobre esses desafios de empreender, de oferecer produtos, serviços, sonhos, experiências e realizar né, o que a gente tem em mente. Que seja uma grande conversa. Muito bem, eu que agradeço poder desfrutar de momentos contigo, Madelon. Isso aqui é minha casa, então eu não abro a porta da minha casa para qualquer pessoa. Quem me conhece aqui da mesa, eu acho que você é quem me conhece há mais tempo, de conversas mais profundas. Fomos vizinhos. Fomos vizinhos. Temos uma história. Não é só o Zé Augusto que diz eu tenho história, cara, não. Nós temos uma história. E você sabe como eu sou muito fechado, muito seleto. Então, eu só convido realmente quem eu sinto uma boa energia, uma boa vibração. E falar desta outra criatura que o mundo desaba e ela tá calma lá, tranquila, serena, né? Pelo menos ela consegue manter, assim, uma finesse maravilhosa. E eu fico muito feliz que a mesa hoje esteja composta por pelo menos 50% de mulheres. Enquanto feminista que sou, fiz desde o começo, do começo da minha atuação no jornalismo até hoje, eu posso bater no peito e dizer que da comunicação do Agreste, eu vou ser bem ousado. Quem mais abre espaço pra mulher falar sou eu. E não é pra falar só no dia 8 de março, não. É pra falar todo dia, toda hora, sobre o que ela quiser. Fiz isso no rádio, continuo fazendo no podcast e continuarei fazendo. E eu fiquei muito feliz com poder montar aqui hoje essa mesa. Era pra ser mais, inclusive um cheiro pra Juscelia Costa, que estaria conosco, mas não pôde por conta da agenda de compromisso, mas é outra querida que eu gosto muito e que também sempre contribui. Acho que ela também teria a carteirinha, ela já participou. Vou deixar uns boletos lá no escritório dela. Sara Xavier, obrigado por ter topado. E faço as palavras que direcionei para Madelon da mesma forma para você. Desde o primeiro momento eu disse, eu quero esta pessoa contribuindo com o meu produto, porque ela tem o que acrescentar. Eu não vou trazer quem vem encher linguiça, não. Mas esta mulher, ela não enche linguiça, ela enche o carrinho do supermercado. Menina, eu vou fazer uma apresentação. Gostasse. Poxa, você tem que se preparar bem. É alto nível, né? Obrigado, A minha apresentação. Eu que agradeço. Perdão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que ser assim, né? Mas é um prazer, uma alegria estar aqui, né? E reencontrar, né, as bondades de Melk, que é um comunicador que tem, né, muita criatividade, muito dinamismo, né? Quando eu tô meio assim, descarregando, eu vou pro teu Instagram, Melk, porque, né? Não para, né? Vida, assim, O Instagram ontem me fluxo. bloqueou de tanto que eu postei. Pois é. Madelon, que também transmite essa paz, né? Uma energia muito boa. Madelon é aquela pessoa autêntica, né? Da verdade. Dá vontade de estar perto dela. Mas não é aquela pessoa rude, que Isso. é de verdade que dói. Não, é verdade. Mas é assim, ó, tranquilamente, ela dá uns tapas, né? Puxa umas orelhas, mas tá tudo bem. Teve uma vez que eu falei. Muito bem. Né? Teve uma vez que eu falei o seguinte: que tem gente, você lembra, né? Dessa alusão. Tem gente que dá rasteira. Madelon também dá rasteira. Mas ela coloca o colchão, o travesseiro. Ela faz E ela a vai cama. lhe deitando, assim. Ela lhe dá uma rasteira boa que você agradece, inclusive. É um acalento. É São diferente. duas E a coisas. habilidade de comunicação que Sim, ela tem. sim. Né? Eu quero fazer ainda uma mentoria com ela. Pra ela me ensinar. Faz isso, não, Porque Sara. eu trabalho com isso, mas tem dias que assim, o estoque da Sim. gente também é limitado, né? É verdade. Porque a gente fala de pessoas. E pessoas são imprevisíveis. Então eu faço uma mentoria com você e Vamos. você faz uma comigo. Olha, ótimo. Tá fechado. fechado. Eu vou participar aí de A gente gaiato, viu? Me se bota aí no conversa. meio, eu vou ficar no Também meio. quero. Também Presta quero. atenção no que as mulheres estão dizendo, né? Aí
Você Show, já tá Já? fechado, olha, Faz aqui. Eu vou só aprender, eu vou só ouvir, viu? Tá ouvindo. faz aqui. Tá amarrado. Todo mundo tá ouvindo. Tá feito o compromisso. Agora, a mentoria que eu ofereci aqui nos bastidores, só o Madelon vai fazer. Não pode não. E também está ao lado de Diego, né? As bondades de Diego, que são a criatividade, né? Diego é um empreendedor que estuda, Sim. né? Isso faz toda a diferença. Assim, eu já prestei um serviço para John Cunningham e Ricardo é praticidade. Vamos fazer, bora fazer. E o que é que você acha? Então vamos colocar em prática. E Diego, não, é equilíbrio. Peraí, mas vamos planejar algo, né? Pelo menos vamos pensar a respeito, estudar as questões e assim, alguém que é muito criativo e Agradeço. humano, né? Eu me identifico muito com o Diego. Muito bem. Agradeço. Ele tá aqui ao meu lado. Pra quem não sabe, meu vizinho de bairro, viu? Moramos ali todos muito tempo no Malaquias Cardoso, naquelas imediações. Morei muito Ah, lá. meu filho. Hoje em dia, agora vai ser vizinho de... Vizinho não. Seremos conterrâneos. É né, que eu verdade. Só falta moro em Sara aí pra Caruaru lá. também. Agora só falta isso. Sara, venha pra cá você também. Mas Este- Santa Cruz é meu amor. Não, minha Santa paixão. Cruz é nossa paixão, né? Diego, obrigado. O Diego é um jovem. Nem tão jovem. Nem tão jovem, assim. mas ele depois vai revelar a fórmula que ele utiliza pra manter. A minha eu já disse que é Botox mesmo, é Botox, enquanto tiver Botox, né? E alto astral, que ajuda Boa. muito. E ele é uma figuraça, já esteve aqui contando a história da John Cunningham, que é por si só um case de sucesso que merece a atenção de quem quiser aprender a fazer bem feito, né? De quem quiser aprender a empreender com sapiência. Mas hoje está aqui também para contribuir. A gente vai fazer meio que um apanhado geral, né? Dos 88 episódios, dos últimos anos do empreendedorismo, das percepções para os próximos meses. E eu, no momento que eu estava construindo ali a pauta, eu digo, vou levar Diego Viana, o Diego da John Cunningham, que né, o sobrenome dele é esse. E eu queria deixar aqui o agradecimento, né, por ter topado estar aqui conosco. Boa noite, bom dia, boa madrugada, né? Todas as saudações, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Muitíssimo obrigado pelo convite. Estar aqui na presença dessas figuras ilustres que eu tenho um carinho, Pode chorar, dá carinho audiência. demais, assim, a Mel que eu conheço há menos tempo, mas assim, é um cara do caramba, criativo, como Madelon e Sara falaram, um cara desenrolado, enfim, eu acho que nasceu pra isso, pra se comunicar, pra... Isso eu vejo isso, a felicidade nos olhos dele, no que ele faz, e quando a gente faz aquilo com amor, com carinho, eu acho que aquilo é mais prazeroso, a gente consegue fazer mais bem feito. Então, parabéns Obrigado. por essa jornada que você vem traçando e por esse novo ciclo que vem aí, né? Assim, a gente tem o prazer aqui de estar nesse formato desse último episódio, digamos assim. Pois é. E assim, é um prazer, né? Tá aqui presente e dizer também que Madelon, que trabalhei com ela, algumas coisas que Sara falou e tal, e eu me inspiro muito, muito nela, em muitas coisas, em Sara também, mas primeiro em Madelon a gente trabalhou há um tempo, e eu tinha ela e Simone, e assim, cada uma com um perfil diferente. Eu vejo muito isso assim em Ricardo e eu, sabe? Tipo, como Sara comentou, eu acho que Ricardo muito da praticidade e tal, e eu fico meio pensando assim... E aí, assim, eu acho que eu digo perfis de um equilíbrio, sabe? Um que equilibra o outro e tal, e como Sara falou, que quando dá uma rasteira assim e tal, e Ricardo comentando comigo outras vezes, que a gente vai, passando os anos, a gente vai tendo mais experiências do todo, mas sempre aprendendo, e sempre tem coisa nova. E aí, Ricardo disse, bicho, bem no início, quando a gente ia demitir alguém, aquela dor, aquele, sabe? Aquele coração apertado e tal. Mas aí, o jeito que eu me expressava pra pessoa, o feedback que a gente conseguia dar, quando a gente faz isso diretamente, Ricardo dizia, poxa, o jeito que tu diz, a pessoa sai aqui tipo, que massa, fui demitido. Fui demitido. Mas, assim, então assim, eu acho que isso é um pouco, eu peguei um pouco disso já bem no início com o Madelon, Habilidades, né, que a gente vai- foi pouco tempo que a gente trabalhou,
Mas, assim, eu aprendi bastante, sabe? Com o Madelon e sou muito grato por isso. Sempre cito onde quer que eu esteja. Verdade. Eu falo sempre. Você teve É um perfil de professora, assim, mesmo atuando como vendedora, como gestora, né? Era lá na boutique. Isso. E Isso a tá lá primeira- falando mais alto, né? e a primeira vez que a gente apresentou um case também da John, né? Bem atrás a gente não tinha nem loja, nem nada, era apenas o box, tinha projeto da loja, e aí Madelon chamou a gente, junto com o Inabel. Foi? Enfim. E Sara também, que a gente trabalhou juntos, né? Uns 2 Recentemente. anos, foi. Perfil muito bacana também, assim, essa paz, traz uma paz também pra gente e tá, aprendi bastante também. E as pessoas com quem a gente convive é muito dinâmico, assim, eu acho que você imagina que tá certo de que, tipo, onde quer que você esteja trabalhando, tal, você imagina que vai chegar um certo momento que meio que você vai se acomodar e aquilo e você vai levando banho-maria, mas não, assim, novo a cada dia, coisa nova a cada dia e sua mente vai trabalhando, vai fumaçando, enfim, a gente vai aprendendo com as pessoas, vai trocando experiência, vai tentando também ensinar um pouquinho daquilo que a gente tem e como você disse, eu gosto também de estudar, eu gosto de buscar novos conhecimentos, eu não gosto de ficar parado, assim, quando eu tô, sei lá, lavando a louça, tal, eu tô ouvindo um podcast, eu tô fazendo algo que seja produtivo. Quando eu tô viajando, eu tô ouvindo algo que seja produtivo também. Então, eu acho que isso é a essência de todo ser humano, deveria ter um pouco disso, porque a gente trabalharia muito a mente e quando a gente ficar velhinhos, eu acho que isso vai contribuir muito pra gente não ter problemas assim enfim, são Facilita, né, o experiências, futuro. isso aí. E eu fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. E Os com perfis. um abraço para nosso amigo Alan também, com quem eu trabalhei também. Grande Alan. Prestei serviço para Alan no começo da carreira de modelo, fiz ações para ele e tudo mais. Então, só com o Mel que eu não tinha trabalhado, mas aqui é o trabalho dele, então a gente trabalhou junto também. Estamos Então trabalhando, trabalhei com todo mundo. Alan é fantástico. O bom é que o Diego tá entregando a idade, né? Já trabalhou com todo mundo, então ele é mais velho do que eu, Ele é o viu? mais velho de Ele é o mais todos. velho de todos nós aqui, a verdade é essa. Mas é interessante. E assim, o convite, como eu disse, é proposital, realmente eu não traria quem não pudesse contribuir de alguma forma. Então é uma construção que desde o primeiro instante eu venho fazendo aqui no podcast, com pessoas que, exemplo do que o Manuel Soares está dizendo aqui na live, eu concordo plenamente. Ele disse aqui, o pessoal mais top da cidade está hoje aqui nesse podcast. Então, muito obrigado, Manuel. Muito obrigada. É bem por aí mesmo. Um abraço. E essa questão dos perfis e você falou de Simone, eu lembrei que Simone me alugou esses dias, me encontrou lá em Eva Christian, um cheiro pra ela. Menino, eu e Simone junto, eu não sei quem falou mais. Foi Parecia que ia pegar fogo lá e Eva doida pra ouvir também. E a gente conversou muito também, ela tá fazendo algumas mudanças, né, muito bacanas aí pra acontecer na vida e um cheiro pra ela do tamanho do mundo. Manda um abraço aqui também pra o secretário de Desenvolvimento Econômico que tá assistindo a gente pelo Insta, o Marcelo Kumaru já passou por aqui também contribuindo, então agradecer. Um abraço pra Marcelo, estamos com um projeto juntos aí, Olha vai aí. sair do Gente, papel é e muita vai gente dar, escutando a gente. vai ficar pra história de Santa Cruz, viu? Com quem foi que Diego não trabalhou, por favor? Os nomes que eu disser aqui, ele vai dizer. Prepara aí, vem John coisa Cunningham, boa aí. Tá hein? vindo coisa boa. Muito bem. E aí eu quero começar aqui falando exatamente dessa relação, já que vocês disseram Simone Madelon, Fogo e Água, o Furacão e Calmaria, Diego e Ricardo, com características, são diferenças que se completam. Isso. Né? Isso é muito salutar no empreender em sociedade. E eu queria começar aí falando sobre essa temática específica, né? Muitas pessoas estão assistindo a gente aqui, vão assistir depois também nos canais e querem empreender, tem vontade, tem receio, e esse é apenas um dos formatos, uma das possibilidades, que é o empreender em sociedade. Quando o Diego passou por aqui, ele já falou sobre isso, como é que funciona essa lógica dentro da John Cunningham, né? Como é que funciona esse equilíbrio de forças tão distintas, mas que se complementam. E eu queria também ouvir aí meio que um momento de saudosismo com o Madelon, de como foi essa história, né? De empreender junto com Simone, um cheiro novamente para Simone. E eu quero que também o Diego fale um pouquinho sobre essa característica, o empreender em sociedade. Quais são os gargalos, os pormenores, os benefícios? O que acontece nesse contexto, Madelon? Olha, primeiro um abraço para Simone, né? Olha, Simone, ninguém sabe nem da metade do que a gente viveu, construiu, né? E tem mesmo esse saudosismo.
Mas a gente concluiu, primeiro, que eu acho que mais importante do legado da Dandi na minha vida, porque a Dandi realmente deixou um legado, Sim. é ter concluído uma sociedade com dignidade. Né, onde eu posso tranquilamente mandar um abraço para Simone, encontrar a Simone na rua, parar, conversar com ela e ela também comigo. Apesar de ter tantas diferenças, eu não sou tão mansa não, viu, gente? Só é muito brava. Olha a verdade aparecendo. Só é muito brava, mas assim, mais pontual, né? Eu sou mais Sim. realmente mais centrada. Que são características pessoais das nossas forças. Sara parece até que viu duas forças minhas ali. Ela disse que eu digo a verdade, mas digo com muita generosidade. Integridade e generosidade estão nas minhas top 5 forças tops ali, né? Eu estou falando isso porque respondendo a um MBA de psicologia positiva, então é um conteúdo que eu estou me apropriando, aprendendo e aplicando. Mas a sociedade, como eu disse, do legado, inclusive hoje eu faço mentoria sobre você quer montar a sociedade, já ajudei muita gente, colaborei com muita gente. Que eu poderia dizer, né? Da minha história foi aleatória, então, já começa aí que realmente foi uma oportunidade. Mas eu deixaria alguns alinhamentos. Primeiro, que você precisa se posicionar. Você precisa dizer quem você é, precisa saber quem você é, o que você quer, né? Quais os valores você não abre mão, mas, ao mesmo tempo, ter noção do outro. Não é porque a sociedade é par. Já vem com uma crença, acho que Diego, talvez, não sei, mas vem muito aquela história. Nossa, hoje menos, porque tem muita história do coletivo, de juntar recursos. Às vezes a gente não tem tanto recurso financeiro, junta ali, mas fica muita galera. Nossa, sociedade não dá certo. Ih, como é que é isso, né? Gera esse tipo de coisa. Existe um pé atrás, não é? Bem no uma início. relutância. Hoje em dia ninguém fala mais Ninguém com a fala. gente, mas No início com a gente era sempre, sabe, tipo... é um marco, não é, Diego? É. Você tem que convencer algumas pessoas. Depois, aí qual é a forma de você organizar isso? Ó, Sim. tem duas coisas na minha cabeça muito claras. Uma é o pilar da integridade. É você ou confia ou não confia. Então, não existe confiança pela metade, né? Porém, você também é sujeito de direito, você gera obrigações, então precisa ter a questão da responsabilidade. Para isso, a gente tem o direito, né, o lastro dos contratos e que asseguram. Porque a gente também tem que pensar no que repercute. Você tem filho, você tem um nome, você gera obrigações, deveres. Então, acho que é importante isso, um alinhamento no pessoal, saber realmente quem é aquela pessoa, se é uma pessoa honrada, íntegra, isso. valiosa, que tem valores, saber se esses valores eles Se completam, se combinam, não se anulam ali, né? Porque vai ter conflito. Sim. Traçar um objetivo em comum e entender o que é a força de trabalho de cada um. No início, isso dá um pouquinho de trabalho. Voltando para a Dandi, a gente demorou a entender, porque eu entrei meio... Madelon não tem experiência. Houve um esquecimento até meu de que eu fui criada dentro de uma boutique, porque meu pai tinha uma boutique. Eu apaguei aquilo porque eu só queria ser professora. Mas durante o tempo, a gente viu que Simone sabia lidar mais com a negociação. Na verdade, talvez ela fosse mais dura, mais firme, ou não vou usar dura, mais firme. E eu tinha essa lida muito... A verdade é que quando a gente entrava na Dandi, olhava pra Simone, não tinha coragem de pedir desconto. Mas quando olhava pra Madelon, Aí você vai me abraçava, botar. cheirava, pedia desconto, tomava café. Mas, em compensação, comprava Mas muito. comprava, é verdade, verdade. Né? Teve uma pessoa que disse assim, pô, Madelon, quando a gente olha, a mão da gente tá cheia de coisa. Olha, mas isso aqui, você sai de lá abarrotado de coisa. E aí a gente foi descobrindo o que cada uma gostava de fazer e tinha mais talento também para fazer. Sabendo o outro ponto da sociedade que sempre me deixou muito segura é que eu tinha alguém para trabalhar se eu não pudesse. Alguém que seria eu. Porque numa sociedade a mentalidade é assim, ela também sou eu. Ela não vai jogar contra o negócio. Sim. Né? Ela vai jogar a favor do negócio.
E veja, a gente viveu isso até para encerrar a Dani. Aí, antes disso, sim, na hora de comprar, Simone ficava lá com os números e eu ia lá olhar, isso vende, isso não vende, isso e tal. A gente tinha uma forma muito... Eu realmente era de organizar, de planejar, e às vezes eu tinha que pegar um pouquinho mais rápido. Era bom, porque ela me acelerava. E no final, gente, o que valeu mesmo para encerrar, né, a sociedade foi a gente entender que a gente tinha que sair daquilo arrumada, né? Cumprir com a obrigação, cumprir com a palavra, com todos os fornecedores, entender até mesmo de quando a gente ia decidir fechar. Para algumas pessoas, a gente fechou a Dandy. É óbvio, quando você fecha um negócio, sempre vem aquela ideia, quebrou. Não, não quebramos. Fechamos antes disso, porque tínhamos o alto risco de quebrar, né? Por uma série de coisas que talvez venha até a ser tratada aqui na mesa com a gente. Eu acho que empreender com sucesso é também perceber o momento certo de, inclusive, encerrar aquele ciclo, não é? E o nosso foi... Eu lembro que eu fui para um evento em Fortaleza e eu não me envolvi tanto no evento. Mas eu disse, rapaz, esse negócio dá para fazer um negócio para mim. E quando eu voltei, eu disse, Simone, eu vou fechar a Dani, eu quero sair da Dani, tu pode ficar. Ela disse, não fico. Só fico se você ficar. Eu digo, então a gente faz o projeto. 2016. 2017, a gente pensou nisso. Não aconteceu. Aí, em 2018, a gente bateu o martelo. E em 2019, ali no iniciozinho, fevereiro, sexta-feira, pré-carnaval, a gente fechou. Mas aí a gente fechou com tudo certo, tudo organizado, né? E sempre tendo em mente isso. Conversa. Se eu pudesse deixar, eu deixaria conversa. Muita conversa. Alinha talento e soma força. Divide trabalho, mas entende que tem hora que você vai ter que trabalhar um pouquinho mais do que o outro. Mas lá na frente, talvez o outro trabalhe mais do que você. Controla o ego. Porque se a gente for rasgar mesmo sobre sociedade, no fundo, em algum momento pode haver um choque de ego, né? Porque às vezes o talento de um aparece mais do que o outro, um vai mais para a cena, até pelas aptidões pelas mesmo, aptidões, e isso pode, se você tiver um ego muito alto, isso pode estremecer ali. E pensa no futuro, alinha o que você quer, né? Para poder dar certo. E usa a proteção legal para assegurar. Eu hoje, com 55, sinceramente, acho que a gente tem que estar pautado também na segurança dos que são nossos. Muito bem, Diego, essa questão que Madelon falou sobre ter personalidades distintas e não anular essas características, mas o lance de militar na mesma ideologia, pensamento de vida, no mesmo caminho, isso tem que estar latente nessa parceria, né? Sim, sim. Madelon foi muito feliz aí em todas as palavras. Concordo plenamente. Ela falando e eu vendo a minha vida, eu passando pelos momentos e refletindo, e todas as palavras que você falou é certo, assim, a confiança em primeiro lugar, assim, você crer naquilo, você saber que hoje você vai fazer um pouquinho a mais e no outro dia é o outro quem vai fazer. A questão do ego e tal, e de perfis diferentes, já chegou a momento de eu me achar muito improdutivo, no seguinte sentido, eu chegar, querer fazer algo, como é uma coisa mais planejada, é uma coisa que requer um pouco mais de tempo, e as coisas iam acontecendo e se atropelando, e o senso de urgência, uma coisa passando por cima da outra, eu me achava improdutivo algumas vezes por começar uma coisa e não conseguir terminar, por tentar implantar uma coisa e as pessoas não abraçarem porque apareciam outras coisas de urgência. Então aquilo me frustrava, na realidade. Eu acabava ficando meio para baixo e voltava para casa pensativo e dizendo, caramba, poxa, meu dia não foi produtivo, não foi como eu queria. Então eu volto para casa e penso, reflito o que é que eu posso, às vezes passo a noite sem dormir pensando o que é que eu vou fazer no outro dia para reverter isso, sabe? Porque não é uma competição, mas é assim, eu quero ser melhor do que eu mesmo amanhã, sabe? Tipo, eu não quero ser melhor do que o outro, do que meu sócio, do que, sabe, do que as pessoas que estão trabalhando comigo. Eu quero que um colaborador meu seja melhor do que eu, naquilo que ele esteja fazendo, entendeu? Eu não vou ter ciúme dele estar ali
e ser melhor do que eu, e eu dizer, não, eu sou o melhor aqui em tudo. De Eu sou o forma dono, eu tenho que não aparecer. quero isso, eu quero que os melhores estejam comigo. Então, eu quero que o meu sócio seja melhor do que eu nas habilidades dele, e eu o admiro bastante por isso, porque ele tem fortalezas que são minhas fraquezas e vice-versa. Eu acho que isso se completa. Algumas palavras que Madelon falou, eu estava pensando aqui, me foge assim, mas enfim, eu acho que saber a hora do outro, a hora que você tem que se impor, a hora que você fala e o outro, não, eu acho que é assim e tal. Então, os dois têm que pensar como meu sócio e eu, sempre, desde o início, desde o pontapé inicial, a gente sempre pensou qual é o melhor para John Cônego, sabe? Não é o melhor para Diego, não é o melhor para Ricardo. Equilíbrio é tudo. Né? Diego traz. Diego, licença, só para colocar aí Vai pagar mais caro, essa viu? cerejinha aí do bolo. O tal do combinado, né? Nem de longe Sim. eu tive a gestão de uma equipe tão grande quanto a de Diego e de Ricardo. E também de tantas outras empresas que hoje eu presto serviço, que têm sociedade com um elemento ainda a mais, que são casais. São sócios. Uma coisa é você ser sócio de um amigo, outra coisa é você ser sócio de um casal. Então tem gente que que foi muito mais desafiada na vida do que eu. Né? Em algum momento, porque quando você sai de uma loja ou de uma empresa que o sócio é um amigo, tu vai pra casa. Existe uma vida. Tu vai pra casa, tu respira. Tu lava o rosto e diz: o ódio que eu tô dele hoje vai passar. Hoje né? pela manhã, Sara. A palavra é forte, mas tem hora que você diz assim. Teve um dia que eu disse, eu pisei assim o chão porque eu queria pisar e matar. Né? Mas tudo bem. E é assim, é ainda uma pessoa que eu tenho um amor muito grande. Sim. Mas a gente vai para esse lugar porque é humano. Mas o tal do combinado, né? Quem cria filho sabe muito disso. Tu falou da professora, ele traz o combinado. Sim, não vai discutir a relação de sociedade, nem os combinados, na frente de terceiros. Porque enfraquece você. Então, uma dica é alinha, combina. Se eu disser isso, tu aguenta, segura, me chama fora da cena pra gente rever um combinado. Parece até um meme que... Desculpa, bem rapidinho. Parece até um meme que tava rolando essa semana, né? Todo grupo de amigos, são 3. O que mente, o que acoberta a mentira e o que diz é verdade. o mundo desaba, mas tem que ser um discurso alinhado, não é isso? Igual pai e mãe, né? Com o filho, quando o pai chega e fala uma coisa tal, alguma coisa, pra mãe não cortar enfim, ou a mãe fazer quebra isso. de autoridade, né? Então depois conversa pra, tipo, um não ficar ali conflitando com o outro. A mesma forma, a sociedade. Funciona dessa forma. Sara, nessas tuas mentorias, nesses teus trabalhos, trazendo agora para essa história do digital, é um assunto que termina agora já sendo velho. A pandemia trouxe isso, ok, já tá ficando velho. Porque é muito rápido, é muito inédita a vida, não é, Madelon? Inédita, por isso que eu tô tomando vinho todo dia. A vida é muito inédita. A vida é muito inédita. E você também tá tendo essa experiência de estar ali ajudando, auxiliando empreendedores, empreendedoras a gerir pessoas, que é o grande ativo, né, da empresa. Não é o lance do capital de giro. Bacana, tudo isso. Mas as pessoas são a peça fundamental, principal, não sei. Não sei se estou equivocado. Concorda comigo? Como é que tem sido esse trabalho, partindo agora para essa história do digital? Nós estamos falando de marketplaces, de e-commerce, de presença digital, de concepção de marca com uma pegada totalmente distinta do que acontecia há meia década. Eu não vou dizer nenhuma década. Antes da pandemia, né? Era outra concepção. A John Cônego de antes da pandemia não existe mais. É outra história. Como é que tem sido o trabalho junto a essas pessoas para entender, estamos vivendo um outro momento. E detalhe, não é mais um momento pandemia nem pós-pandemia, já é um outro momento. A chave já virou. Não é assim que funciona? É verdade. É muito desafiante, né, trabalhar com pessoas. Mas é muito recompensante também, né? Porque os piores momentos nós temos com pessoas, Sim. mas também os melhores. Verdade. Não é o que a gente tem, né? Mas são as relações que a gente consegue fortalecer que nos mantém de pé, né? Eu acho assim que
quando eu vejo casos de sociedades, eu vejo muito casos de sociedade, principalmente casais, né? Nossa cidade e região tem muito esse perfil familiar, né? Inserido ali na estrutura, enraizado na estrutura, que forma uma cultura dentro da empresa, que determina comportamentos de todos os colaboradores. Por quê? Porque os gestores, sócios ou não, eles implementam boa parte da cultura. E aí, quando eu vejo casos como, por exemplo, a gente aqui falando e Madelon abertamente falando aí da história e da Dandi e como foi o fechar esse ciclo para iniciar outro. E aí eu digo, poxa, as pessoas merecem nosso crédito, né? Ainda existe amizade e existe ética, né? Existe, né, autenticidade, existe verdade. Diego e Ricardo também. Tinha dias que eu chegava na empresa, problemas gigantes, outros pequenos, outros, né? Mas assim, o gerir isso é muito interessante, porque no final são relações, né? São pessoas. E só Né? te atrapalhando um pouquinho, Sara, falando sobre pessoas assim, é essencial, claro, na empresa, e é uma coisa que, tipo assim, física é difícil? Não, não é difícil. Física tem ali o cálculo, matemática tem aquele Exato. cálculo, exato. Pessoas assim, tipo, você pega uma pedra, joga no lago, afunda. Joga um isopor, boia. Se eu pegar a lã, jogar no lago, ele pode afundar, boiar, ou sair de lá, me pegar e jogar de volta. Então, assim, é imprevisível. As pessoas são... Os comportamentos são abertos. Comportamentos são... Comportamentos. Se me jogar, eu vou afundar, já digo logo. Eu também acho que eu Muito bom. Mas eu gostei dessa Muito boa a analogia é dele, né? imprevisível. Muito, demais. muito. Então, assim, é uma cautela, é uma linha tênue que a gente anda. E tem que ter um cuidado muito grande, porque nem todo mundo tem o conhecimento que você tem, ou passou pelas coisas que você passou, as experiências, tudo os traumas. Ou está num grau de maturidade que você está. Isso. Né? Justo. De repente. E aí essas Justo. relações, elas estão muito fragilizadas. Muito fragilizadas. E quando a gente parte para o digital, aí há essa quebra. Há um glamour, um palco para pessoas que talvez não estejam inteiras ali. Perfeito. Né? E aí isso mexe muito com a cabeça de todo mundo, né? De colaboradores, de empresários. Poxa, eu vou montar a minha empresa, eu vou vender camisaria, mas aí eu olho para Diego e Ricardo, poxa, o que foi que eles fizeram? E às vezes eu quero copiar, mas aí Diego posta numa viagem. Eu digo, eu tenho que viajar também, porque eu também produzo camisa. Se Diego vai pra França, eu quero ir pra Se Diego França. for, eu vou também. E as redes sociais, elas meio que jogam na nossa cara a fragilidade de nossas emoções. Você me permite discordar concordando? Eu também quero Eu falar sei que aí você- algumas Tá coisinhas, certo. mas Eu tudo bem, concordo. aí tá tudo certo. Discordar concordando. Veja, Tá e tudo aí eu certo. vejo que as redes sociais, elas são um celeiro de empreendedorismo. Eu não estou trazendo só o lado negativo, eu estou falando de fragilidades do perigo, humano, do humano. do perigo que é se utilizar das Não ferramentas. posso falar mais nada, já falou tudo aí. E Era da isso que eu ia falar. tecnologia. É o uso indevido. Mas isso, eu estou trazendo as pessoas. Perfeito. Mas A uso ferramenta pela tá aí. pessoa, né? Perfeito. Isso, mas as pessoas... As ferramentas são incríveis, As ferramentas são magníficas. incríveis. Mas como a gente não está se relacionando... Poxa, Madelon falou do meu cabelo, dos meus óculos, aí eu já meio que... Madelon, não vou mais nem citar Madelon. Vou cancelar Agora eu vou- Madelon. É meio que as relações já estão meio distantes. Sim, boa. Isso acontece na empresa, nas sociedades, em nossas casas. E isso deixa meio que um muro baixo para algumas coisas que estão adoecendo nossa sociedade. Ainda dá pra curar? Ainda dá pra Ai,
reverter, tratar isso? Eu sou uma eterna otimista. Podcast saúde, mais saúde. Eu sou uma eterna otimista do humano. Certo. Então, acho que a gente vai ter esse movimento. No outro podcast eu coloquei que o humano... Assim, a gente está falando da tecnologia, a gente falou da formação de uma empresa, dos sócios. Sim. Porém, eu penso o seguinte, enquanto alguém que olha para a empresa, eu acho que você tem que olhar para a empresa. E aí é o grande contexto onde a gente está. É um contexto de passagem, é um contexto de transformação, é um contexto de mudança. A gente vem aí da pandemia, a internet já vinha dando alguns sinais antes, já tinha algumas pessoas ali. Quando chega a pandemia, existe o boom, morte na pandemia, vida na internet. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas o que me representa isso na minha memória muito grande é uma live da Marília Mendonça, que eu nem conhecia muito, não era muito meu estilo de música. Mas... E eu estava ali vendo aquilo, eu digo, puxa, então, peraí. Tem gente morrendo, mas tem gente aqui nascendo, fazendo live, aparecendo, conectando. Contextos. O que Diego traz, essa analogia, comportamento. Que comportamento eu vou ter em determinado contexto? A gente vivia numa realidade do presencial. E não sei se vocês concordam, mas ali a gente já tinha dificuldade de dar conta. Não é? Porque já tinha ali as angústias humanas, elas não são de hoje. Não. Desde lá de trás a gente tem quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu venho. Isso já está aí no nosso universo, né? Mas aí, rapaz, é como Sara traz. A rede social no contexto do sucesso, Sim. do padrão, da classificação, da comparação. O Diego foi muito feliz quando ele diz assim, minha régua de ser melhor não é ser melhor que o outro, sou eu ser melhor em relação ao que eu fui. Né? E começa, tudo que adoece é o desequilíbrio. Então, eu acredito que vai chegar um momento que a gente vai depurar isso e que a gente vai... Isso vai ser mais normalizado, né? Sem tanto romance. A gente vai entender que Diego, cara lindo, maravilhoso, trabalhador de sucesso, junto com o Ricardo, que aparece ali, também é uma persona. Sim. É uma persona que representa uma empresa, mas tem Diego, que tem a esposa, que tem a filha, que tem a mãe, que tem o privado dele. E que no privado dele só entra quem ele chama. Então, a gente vai começar a organizar isso. Agora, até lá, gente, vai dar trabalho. E que a gente está adoecendo, tá. Aí precisa ter esse cuidado de lidar com o humano. E o humano na empresa. Eu cuido do humano e eu cuido do objetivo da empresa. Porque é tudo muito novo, digamos assim. Compara, sei lá, 40 anos atrás e há 50 anos atrás. Entre 40 e 50, 10 anos. Mudou o quê, sabe? Tipo assim, uma diferença de 10 anos. Uma década, Uma né? década. E conta agora, digamos, 2023, 2013. Assim... 2010, 2020, eu acredito né? que os últimos 10 anos evoluiu mais do que 50, 100 aí, que eram décadas e décadas para acontecer algo. Então, a tecnologia, tudo veio assim como um avalanche. Então, as pessoas meio que ainda estão desnorteadas, né? Levou um soco e estão ainda... Desnorteadas, E adoecidas. assim, quem vai sair na frente é quem se observar primeiro, quem tiver ciência daquilo e souber aproveitar, como o Mel bem falou, das ferramentas para o lado positivo e consegue se têm que sair. estar bem. Aí é onde entra você como Trabalho. empreendedor e pessoas como Sara, eu, Mel, que é criar uma cultura de aprendizado. Isso. Isso, de desenvolvimento. De aprendizado e desenvolvimento. Eu, como Exato. educadora, né? Educadora, então, onde eu for, para a empresa que eu for, eu digo, olha, seja uma empresa que ensina e aprende. Porque se você adota essa mentalidade enquanto cultura, sua empresa não vai parar. E assim, eu acordo aprendendo uma coisa, eu posso desmanchar. Adorei essa comparação também da década e do tempo das coisas. Sim, sim. Porque, vê, eu tenho tecnologia hoje, gente, que responde em segundos. Sim, sim. E não tem como eu comparar, né? A gente tem inúmeras na medicina, na tecnologia, na própria educação. Quem imaginava que a gente ia poder estudar à distância?
Menino, eu sou da época. Olha, eu sou da época, é tão grande. Mas eu sou da época que pesquisar era na Enciclopédia Bassa, naquela livraria lá do Padre Zuzinha, Miriam lá, Bernadette, enfim. Eu lembro como hoje, aquela enciclopédia de mão. deste tamanho. Eu amei isso, porque não só sou eu. Não. Eu sou também, né, dessa época. E hoje você tá tudo na mão. Aliás, não tá mais na mão, tá no comando de voz. Pesquise isso, quero O Chat aquilo. GPT agora, que as tá lá na inteligências frente artificiais. Aí vem o que Sara muito Aí bem vem disse. a pessoa estar bem Exatamente. e sabe do seu limite para Exato. se frear. Exato. Peraí, Falou tudo. eu sou Sara Xavier, né? E essas tecnologias, elas Não. me são úteis para isso, isso e isso. E daqui para aqui é Sara, pessoa que precisa desse espaço. Eu relutei um pouquinho quando você disse assim, as redes sociais. Eu digo, epa, não mexa no meu terreno, não. Mas é verdade, assim. Mas As pessoas não estão bem para falar usar. comum, né? Para as Isso, pessoas, isso, para os isso. nossos alunos, Isso. colaboradores, todos que ainda não estão acessando todos os Sim, conteúdos e ainda não tem a experiência que a gente tem. Então, eles estão aí numa corda bamba, né? Você tem que Eles estão fazer, suscetíveis a você serem tem que influenciados por isso. Estão sendo influenciados Exato, por isso. exato. E há um grande mal aí. Sim. E aí nós percebemos que é necessário uma maturidade no empreendedorismo, porque eu tenho visto muitos empreendedores adoecendo. Tá dando certo, tá ganhando dinheiro, tá tudo bem, mas eu não tô bem. E o que é que faz com que você não esteja bem? Porque quando o dono da empresa não está bem, A empresa, há todo grupo. há um grupo social, né, Que depende deste... que depende desse empreendedor e ele precisa estar bem. E ele adoece junto, né? O E grupo ele adoece junto. E o grupo adoece junto. Então, ele precisa segurar essa onda, aprender, ele precisa ser humilde, ele precisa trabalhar o ego todos os dias, matar o ego, porque é muita gente, eu sei, eu sempre fiz assim, e sempre deu certo, e eu sei fazer, eu sou formado, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Mas não é sobre isso, calma. Que massa que você conseguiu conquistar até aqui, mas calma aí. Calma, muita calma. É sobre você respeitar o seu limite. E quando a nossa ascensão profissional, ela restringe outras áreas da nossa vida, é o nosso maior fracasso. Chega o colapso, né? Aí chegou a queda. É tão bom quando... Isso é muito ruim. Eu falo sempre nos meus treinamentos, nos meus cursos e até no dia a dia mesmo no Instagram, que no meu entendimento, para empreender, você tem que prestar atenção em 3 coisas. Primeiro, você tem que ter tesão em empreender. Fazer quadra de vôlei de areia e galpão, eu usei essa referência da última vez, porque em Santa Cruz hoje empreender é fazer quadra de vôlei de areia e galpão. É bacana se você tá com capital disponível, ok. Mas eu, por exemplo, Mel, que tenho tesão em empreender na comunicação, que eu escolhi desde os 7 anos de idade. Então eu tenho tesão em empreender. Eu tenho ambição em chegar onde eu quiser. E eu tenho, acima de tudo, identificação. A grande falha é que as pessoas estão querendo empreender, mas nem tem tesão, nem tem ambição e, principal de tudo, não tem identificação. Fala, Diego, primeiro. Sabe o que essa é uma palavra de Elon Musk, que ele falou que matou o Twitter hoje. Tô brincando. Que empreender é como... Ó a analogia que ele fez. Que empreender é como se estivesse à beira do abismo, mastigando cacos de vidro. Assim... Aí foi isso que eu ouvi de outra pessoa que ele falou isso, e eu fiquei a pensar o que seria e tal, e refletindo assim, tipo, à beira do abismo, você tem aquele frio na barriga, então eu acho que empreender é um frio na barriga e tal, e aquele tá ali, vai cair, não vai, sabe? Então... Gerar um medo, mas pra dar emoção. Isso. E mastigando o vidro, eu imaginei que, tipo assim, é a pele em jogo. É a pele no jogo, é a sua que tá ali, Vida sabe? real. Vida real. Entrar, descer pro play. E aí você enfrenta aquilo, mastigando um caco de vidro, porque você tá ali... Na dureza, naquela, sem ninguém saber que você tá passando por isso. Então, eu acho... Assim, eu fiquei imaginando o que seria essa interpretação. Então, eu acho que ninguém vê você ali. Apoio. Tem que ter a rede de apoio. Aí é o que Sara traz aqui pra gente. Identidade, né? Eu fiz o meu caminho
Mas eu tô olhando o caminho de Diego. Uhum. E aí, eu não fico Eu feliz. paro no meu. Né? Porque Eu paro pra olhar. a gente antes aqui, Mel, que tava puxando minha orelha, dizendo, você tem que ir pra rede social. Eu disse, eu tô cuidando da minha marca. Quando eu fui discutir minha marca, não, eu não quero um símbolo, porque é Madelon Leite. E a gente discutiu isso aqui um pouquinho. Eu disse, mas eu não posso captar mais tantos clientes. E aí, calma, viu, gente? Não é que eu não possa, que eu não esteja aberta a novos clientes, é porque no físico, fechou. Tá ali, tem uma vaga, outra. E também eu decidi o que eu quero para minha vida. Eu já sei o que é sucesso, mas também com 55 anos. Se eu não soubesse exatamente o que é sucesso para Madelon, pô, estava perdida, né? Estava perdida, não tinha mais nem como ir dizer nada a ninguém. Então, quem é você enquanto empresa? Onde você quer chegar? Quem é né? você? O que é que tu Identificação. coloca para o teu colaborador? O que é que você... Qual é o teu discurso? Teu discurso coincide, casa com a tua prática, né? Porque não adianta você ir para a rede Coerência. social e tá ali. Esse é um momento de ajuste. Então, traçar exatamente quem é a tua empresa. Quem é você? Quem é o teu sócio? Quem são essas pessoas que vão estar ali com você? Sara falou, transparência no começo, né? Tem que ter esse... tem que estar muito claro isso. E construir essa identidade. Porque se você não Pra constrói gente, uma identidade no mundo de espelhos... É, isso aí é... né? Ela, nesse momento, deu uma rasteira e você caiu no colchão com o travesseiro de penas de ganso. Você não Nocaute. assina a tua obra, né? Você vê que eu tomei posse da Dani quando eu disse assim, a Dani deixou um legado. Deixou. Sim. Com 50 anos, eu usei de uma rede de apoio dos meus clientes que me contrataram. Dos meus alunos que me indicaram. Sim. E eu ia com medo, eu lembro muito de Carlos Antônio, da Multimalhas, foi meu primeiro cliente, ainda é meu cliente, né? Cheiro pra Carlos. Parceiro, amigo, irmão. Ele dizia, vai, vai. Tinha hora que eu dizia, não vou, vai. Catiane na CDL, faz o curso, Madelon, faz o curso. E Bruno e Fábio. Então, você vai juntando essas pessoas. E aí, Mel, que licença por falar em rede de apoio Vai pagar mais para caro. as mulheres de Santa Cruz, né? Sim, vamos lá. Vamos fazer essa rede de apoio Sim, para as sim. mulheres. Eu vi lá na pauta que você fala da liderança feminina, e aí com toda licença, né? É importante a gente falar desse universo da liderança feminina no mundo onde a gente, às vezes, tem que brigar duas vezes. E eu não estou dizendo brigar com os rapazes, com os homens, de jeito nenhum, né? Mas a gente precisa, às vezes, ir para um esforço duplo, triplo, né? E eu penso muito, toda vez que eu falo em mulher, eu penso muito na mulher que está na ponta também, Ô, na Madelon, costureira. a conta, ela não fecha já desde o começo. Nesse quesito. Mulher é homem, mulher é homem. Vamos ser sinceros, eu tenho 54 alunas. Eu não dou... Cara, que tem 54 anos, hein? Não, ainda não. Tô perto. E eu digo, só tenho 55. Eu tenho 54 alunas. 25. Ó, eu vou dizer uma coisa aos dois, viu? Cuidado numa mulher que diz a idade no negócio aqui em público, porque Ela ela é diz perigosa. qualquer outra verdade. Não, nós estamos em frente a um exemplar desse. Tenham cuidado. Mas assim, puxando esse assunto então do empreendedorismo feminino, eu fico muito feliz enquanto entusiasta, não, enquanto feminista mesmo. Tem muitas mulheres que sentem dificuldade em se posicionar como feminista. E homem como feminista, pior ainda. Isso aí vocês vão encontrar muito poucos. Eu posso bater no peito e dizer que sou, e não é demagogia da boca pra fora. E eu fiquei muito feliz quando eu fui construindo essa minha comunidade de alunos, e era só alunas. Eu digo, não, entendi o recado, é pra ser só mulher, vamos embora. Então são 54 mulheres. E eu sempre falo pra elas, quando a gente tá conversando, ó, a conta ela já começa desigual pra vocês desde o começo. É injusta. E não é discurso de feminista, é lógica. Nesse momento é lógica. É conta. Madelon, eu não menstruo. Eu não fico grávido, eu não tenho essa guerra de hormônios mensais, enfim, N coisas. Eu tô falando só da questão fisiológica, né? Mas se eu for partir pra... Ninguém vai me assediar como uma mulher assediada? Vai não. Não vai. Se eu ficar com 10 pessoas na noite, vão dizer que eu sou fodão. É. Então, observe, a conta já não fecha desde o começo. E trazendo isso para o empreendedorismo, a cobrança é muito maior.
E aí Diego falou sobre a história de estar à beira do abismo, mastigando vidro. Meu Deus, a pessoa tem que estar com um equilíbrio mental muito bom. Porque senão eu pulo com o vidro e tchau. E se Olha o você peso só pula é disso. uma coisa, e se você empurra os outros? Se você puxa os outros. Puxa os outros. Né? Isso. Empreendedorismo feminino é uma pauta. Empreendedorismo é maravilhoso, a gente passa aqui à noite falando sobre. Mas empreendedorismo feminino tem uma questão de. É porque quando você fala De de justiça resgate. social, já queria. Mas é também sobre isso. É também sobre falar de uma retratação milenar, não é nem secular, é milenar. E mulher empreendedora, e aí parabéns para as empreendedoras aqui do cinturão do Polo de Confecções, e mais especialmente de Santa Cruz. São isso aqui é um mulheres- celeiro, não é, São verdade? mulheres de É muita verdade. raça, viu? E a gente agora, ele vai cobrar, não sei como eu vou falar. Eu já tô pra- é boleto para Madelon. Eu estou como vice-presidente da CDL, né? Olha de Santa que Cruz. massa, Madelon. E aí eu tenho duas inspirações muito grandes como mulheres, que é a Oprah e a Michelle Obama. E aí, numa das minhas viagens, eu disse, vamos fazer um café com essas mulheres e a gente vai ter aí um café com elas. Estão convidados. Não é com a Oprah e com a Michelle, tá? É com as mulheres de Santa Cruz. Café Porque senão eu já com queria meu elas, ingresso. né? E aí, pra quê? Pra essa rede de apoio, Sim. pra gente discutir trocas, para que a gente possa ser inspiração, Sim. para que a gente possa ser fortaleza e também, sinceramente, para que a gente possa aparecer. Que massa. Só complementando nessa fala de vocês, que eu tenho menos propriedade para falar, até porque você tem mais conhecimento e vocês Tem uns também 54 anos, né? mulheres também mais propriedade. Mas assim, eu tenho... por indicação de uma amiga, a gente tá assistindo, minha esposa, minha filha e eu, a gente tá assistindo uma série, tá começando a assistir, achei bem interessante. É N com E. Ah, maravilhosa, já assisti muito, tudo. É muito Topada, massa e é. assim, é uma criança que vai crescendo com inúmeros traumas e se posicionando de uma forma que nem as mulheres adultas se posicionam e ela começa a causar uma revolução. Eu ainda não terminei, tô bem no comecinho, mas eu acho que isso aí vai ter ainda muito... Tem na Netflix? muito Netflix, isso. E é uma série um filme de livros até. E minha filha comprou, Menina, Eram livros e, Eram livros, e foi viraram transformado numa série. Eu fui Comprei. apresentada os livros por Raquel, livros. filha de Rafael Arruda, Sim. que eu cheguei, ela estava assistindo, eu disse, sou louca por essa série. Ela olhou para mim e disse, já tenho os livros, li todos. Eu, uau! Minha filha começou a ler também. Perfeito. Massa, muito legal. É bacana que aí a gente já começa a trazer nessas gerações novas essas percepções que são necessárias, né? Então, pegando essa deixa que o Diego já trouxe a dica da série, você vai falar das suas dicas de livros ali. Eu tenho o meu livro que eu já acho que tá tão velha essa dica que toda semana eu indico um livro. É porque é muito bom esse livro. E aí, Sara, também fica à vontade para contribuir. Não. É porque eu Não, Não, relaxe. Não. É porque geralmente é no final, né? A dica. É porque como vocês já trouxeram essa questão, entendi. vamos dividir aí. Você falou dos livros. No final a gente reforça, tem problema não. Então, vê só, eu acho que se a gente tornar a empresa um lugar de aprender, Sim. de preparar o time e de entender que alguns movimentos não são só tendências, é uma realidade, mas que a gente pode gerenciar isso. Eu acho que pessoas como eu e como o Diego, que temos um perfil metódico, que precisamos... Olha, eu tenho... planejar na minha vida veio aos 14 anos, quando eu entendi que eu queria ser professora. Eu nunca me permiti entrar numa sala de aula sem saber o que fazer. Apesar de que, muitas vezes, o que eu tinha pensado em fazer não funcionou. Né? Faltou alguém, o menino ficou lá e tal. Mas, pensando nas empresas, já que é para dar dica de livro, e que Sara abordou tão bem o tema, eu deixaria esse livro aqui. Esse é um livro, referência lá da minha pós, é um livro de felicidade, espiritualidade e prosperidade nas organizações. E eu gosto muito desse livro porque ele desmistifica a ideia de que a gente vai ser feliz por oba-oba, todo mundo vai conseguir ficar rico. Não, é porque é o seguinte, gente saudável, satisfeita e feliz entrega mais, ganha a empresa quando ela tem gente feliz. E como é que eu posso fazer isso? 4 pilares, gente. Ambiente positivo. Sim. Emoções positivas. Relações positivas. E sentido, significado. Né? Tentar fazer com que as pessoas encontrem, por elas, o a fazer. O porquê eu estou fazendo isso.
né? Então, esse livro é uma dica fantástica, é um referencial teórico, né? Não é oba-oba, é referencial teórico e que deixa essa semente aí, ó. Cuida das pessoas é investir, porque pessoas saudáveis, felizes, que sim, com sentido de vida entregam mais. Não, perfeito você falar isso e antes de ir para a próxima dica, porque eu sou um combatente ferrenho daquela história do olhe no espelho e diga que seu dia vai ser maravilhoso. Gente, não vai se você não fizer o seu dia ser maravilhoso. Eu vou enricar olhando no espelho, vai não. Lá em casa eu tenho um espelho de 2 metros e ainda não consegui chegar no meu milhão. Vou chegar, mas ainda não cheguei. Se fosse assim, todo dia eu olhava para o meu espelho de 2 metros e dizia, hoje eu vou ganhar na Mega Sena. Que é o que chama-se de positividade tóxica, né? Exatamente. Ignorar os sentimentos, ignorar a realidade. Aqui a gente fala de otimismo aprendido. Esses 4 pilares, vou pedir para você reforçar novamente. Dá pra gente resolver bastante coisa, planejar muita mudança positiva em nossa vida, né? Esses 4 pilares são bases fundamentais da psicologia positiva. E aí, com licença, aos psicólogos, não estou atuando com disfunção, não quero a área de ninguém, né? Certo. Mas a psicologia positiva é trabalhar com o saudável, em potencializar as pessoas. Então, uma empresa que vai ali, organiza a cultura dela, considerando o ambiente positivo. Pô, manda o cara vestir a camisa da empresa, mas não dá condições a ele nenhuma de ter um equipamento legal, de ter um ambiente legal, de ter luz, de ter algo que dê a ele uma condição. Então, ambiente positivo, o clima positivo, que está ligado às emoções. Eu não tenho que... não vai trabalhar com pressão. Vai. Mas essa pressão, ela tem um limite saudável. Uhum. E ao mesmo tempo que você cobra, você celebra. Ao mesmo tempo que você espera, você dá, né? A relação positiva, de validação Madelon, do e esses outro. limites, nós é quem temos o poder de estabelecer, não é? E assim, quando a gente não estabelece... Um dos lados quebra a corda, ela rompe, né? E eu preciso do meu colaborador, do mesmo jeito que o colaborador precisa do dono da empresa. Eu acho que a gente pode colocar todo mundo na mesma condição de interesse comum. Sim. E aí o dono da empresa com as suas responsabilidades e o colaborador também com as suas responsabilidades. E ele fala muito das emoções positivas, que é você entender o que você está sentindo e trabalhar e potencializar as pessoas. Bem, eu sou muito encantada por isso. Meu trabalho está sendo pautado por isso aí. E quando eu vejo que isso é feito por gente muito séria, aí eu acho legal. Eu fui fazer a pós porque realmente estava muito raso para mim a questão do, olha, pense positivo, olha, se potencialize, sim, mas você tem todo um contexto social. E você precisa entender o que o sujeito está pensando, sentindo. O teu contexto difere do meu. Totalmente, né? E a gente tem que ter assim, essa... livrão, Fique à vontade. livrão para os donos de empresa, para quem trabalha com empresa. Eu não tenho o menor medo de partilhar, de dar a dica, porque a gente tem que dizer. Sim. Tira, Flávia, tira sim. Sara, você queria comentar? Sim, voltando para a questão, a Madelon é fantástica, né? Por isso que eu vou fazer mentoria com ela. Com certeza. E aí, quando vocês falaram sobre a liderança feminina, eu quero também dar aí uma contribuição em relação a isso, que hoje a mulher, ela tem inúmeros papéis, né? Esse é o maior desafio dela, que ela está em vários papéis na sociedade e, além das cobranças externas, ela se cobra bastante, né? Então, a liderança feminina, hoje eu tenho percebido muito isso, que a mulher, enquanto líder, ela precisa saber quem ela é. Então, a empresa precisa ter uma identidade e o líder, ou a líder, precisa ter também a sua identidade para se preservar. Por quê? Porque nas lideranças femininas, que nossa cidade é cheia de líderes mulheres atuando à frente de equipes, isso é fantástico. Eu vejo na minha casa... O modelo de liderança, de trabalho, foi de uma mulher. Assim, meu pai era aquela pessoa que, né, enfrentava, dava uma cobertura em casa. Mas o meu modelo feminino
é um modelo que não para, que resolve, cuida dos filhos, né? Ajeita tudo e trabalha e faz e vai e tudo, tudo. E esse modelo eu trouxe para minha casa. E em outras casas tem outras proposições, com outras líderes. Mas o que é que eu percebi? Eu percebi que hoje nós não conseguimos mais, nós não damos mais conta de todos esses papéis. E aí Sara precisa entender que é mãe, que é professora, que é amiga, que é filha, que é esposa, que é, né, assessoria nas empresas, mas Sara precisa entender o que é prioridade para ela. Para que ela não se perca nesses variados papéis. Você fortalece o que eu estava falando sobre a conta não fechar desde o começo. Porque além de toda a cobrança externa, tem esse turbilhão não dá conta, interno. a que gente tá Não acontecendo. carregar o dá fardo conta. só pra si, né? Assim, Isso, acho puxar que- pra si. acho que tem esse que compartilhar e cada vez mais, assim, eu vejo da minha mãe, da minha avó e tal, que eram culturas muito diferentes, tipo, foram mulheres que já começaram a trabalhar fora, mas que ainda, eu falo pela maioria, que ainda carrega o fardo de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de tudo aquilo, e não ter a divisão não ter a divisão com o parceiro, e Com as dividir as pessoas tarefas, né, da casa. com as pessoas da empresa. É. E a gente começou a naturalizar isso. Exemplo, tem atitudes que você talvez involuntariamente faça na sua casa com Natália, né? Diego, epa, não sei o que, tal coisa. Não, mas para você o natural é que é o papel de Natália. Por quê? Porque veio do papel da sua mãe. E isso está na nossa sociedade. Eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, longe de mim. Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Mas eu estou dizendo que esses papéis na liderança feminina hoje é insustentável isso. E as mulheres elas precisam ter aquele posicionamento, aquela identidade e fortalecer isso. Então, o nosso papel também, trazendo para a minha realidade de trabalho, né, eu sempre falo isso porque eu tenho algumas gerentes, né, como liderança, e são todas mulheres, assim, as gerentes que eu assessoro são mulheres, né, e aí elas são mulheres extremamente fortes, assim, mas aí chega um ponto que na conversa, no treinamento, no desenrolar, elas deixam... Se revelam. Elas se revelam. E eu acho fantástico trabalhar com mulheres, né? Eu acho que a mulher, ela tem o detalhe na liderança de pacificar, ela é mais pacificadora. Tem mulheres muito firmes que dão grito mesmo nas empresas, mas elas são pacificadoras. E elas têm características, as mulheres têm muitas características fortes que auxiliam muito os homens. E a gente não pode se perder desse papel, Sim. sabe? De um papel que é muito importante. E a gente não pode se distanciar disso, porque senão a gente adoece e depois vai ficar todo mundo sem assessoria. Porque quem assessora é a gente. Nós somos criadas auxiliadoras. Então, mesmo quando a gente é líder, mesmo quando a gente está mandando, a gente está auxiliando. A expectativa de uma equipe em relação a uma gestora é bem distinta do que vem do gestor. Na Tem essa verdade- perspectiva do acolhimento, né? Da mãe, que, eu vou bater, mas depois eu vou alisar. É diferente essa. Existe uma expectativa para não diferente. levantar polêmica, porque alguém pode estar escutando aí e dizer, nossa, a fala de Sara está reduzindo a mulher auxiliadora. Respira, gente. O que a professora está dizendo, inclusive é tratativa de livros, Sim. né? Que existem características do feminino e do masculino. Eu, como uma mulher, posso ter característica do masculino. Exemplo, mulheres que têm aptidões para lidar com o financeiro, né? Ou que têm um poder de decisão mais Firme. resolutivo, né? E já tem outras características
mais feminina, do feminino. Isso. Que é esses acolher, que é essa empatia, mas não impede que o homem também use, que a Sim. mulher use dentro do contexto. É uma dica para que quem seja empreendedor, mais uma vez, volte o seu olhar para aprender, para estudar. E, principalmente, se você lida com pessoas, você tem a obrigação Sim. de estudar, né? E falando de mulher, quer que eu Sim. diga aí do outro livro? Quero. Antes de passar para a dica, e tem outro ponto que nos ajudaria bastante, mas eu não vou jogar aqui não, senão vou dizer, Mel que tá avacalhando, não. Mas os signos também precisam ser observados. Vai, Madelon, lança a tua dica. A gente tem aí, né, a inspiração. Eu costumo ter pessoas, tanto perto como pessoas que a gente olha ali de longe e diz, poxa, essa mulher. E aí eu pedi esse livro de presente do Dia das Mães, quebrando uma tradição que meu primeiro presente do Dia das Mães foi uma sandália. Então, até então, eu só estava ali mantendo. Sandália, Porque eu sou uma centopeia. Mas, aí eu disse, Eugênia, eu quero um livro. Ela me deu o livro de presente, que eu escolhi, claro, ainda não fiz a dedicatória, mas foi de um documentário que eu assisti, da Michelle Obama sendo entrevistada pela Oprah. Duas mulheres que são extremamente referências para mim, porque a Michelle, ela podia ter tido o segundo lugar na cena. E ela resolveu não competir com o marido e não é o segundo lugar. A história né? dela, sabe a história daquela... A história dela é linda e tem uma coisa nesse livro que ela fala assim, visibilidade. Então, para ela, uma mulher que tinha mais de 1,80 m de altura, a visibilidade era negativa, porque ela estudava numa escola de brancos, ela era a única negra, e depois ela vai e se torna mulher do presidente, e quando tudo termina, olham para ela e dizem, você pode ser a presidente. Ela diz, mas eu não quero. Eu não quero, eu quero ser luz para outras mulheres, eu quero incentivar outras mulheres a olhar para elas e descobrirem o que elas querem ser no mundo. Então, é muito importante a fala dessa mulher, né, que diz assim, que visibilidade você está dando à mulher? Ô, Madelon, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tem mais conhecimento sobre a história dela. Aquela história que surgiu, é que inventaram ou é que real? Que ela saiu com Obama em um restaurante, resumindo a história. Sabe qual é aquela? Sei, ela não cita no livro, né? Eu acho que Eu quero saber a história agora. Vamos dizer, mesmo que todo mundo sabe na por vez. favor. Que ele faz que ela mostra que namorou com... Que ele pergunta, o marido, Obama diz, Barack O Obama garçom, diz, né? então, era o dono do restaurante. E eles conversaram, ele deu um abraço caloroso e tal, bem contente, aí quando terminou um papo, rolou muita conversa ali, aí ele ficou, eu não sei quem é, e ela tem um conhecimento, né? Minha esposa há muito tempo e eu não sei quem é. Quem é? Aí perguntou a ela disse, ele foi meu namorado na juventude e tal. Aí disse, então quer dizer que se você fosse casada com ele, você era dona de um restaurante. Ela disse, não, ele seria o presidente da Ele seria o presidente dos Estados Unidos, né? E ela, nesse livro, esse livro é o segundo livro dela, e ela diz superação em tempos de incerteza. E aí, Sara, ela diz o seguinte, que na pandemia, quando ela viu as pessoas morrendo, ela disse que eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, vou fazer tricô. Imagina essa mulher fazendo tricô. Mas era uma metáfora, né? Sim. Era enrolar aquela linha e pensar na vida, nas teias, nas relações, na filha dela no mundo, das pessoas que estavam precisando demais dela, das meninas que perderam muitas pessoas. Então, pensando e justamente inspirada nisso, aí a gente pensa nessa rede de apoio para ser inspiração, para ter inspiração e juntar essas mulheres de Santa Cruz, mas também para aprender. Porque já pensou que existem mulheres que não vão a São Paulo às vezes, porque tem medo de viajar sozinha, apesar de ser empreendedora. Ou também porque viajar sozinha tem um custo, mas viajar com um grupo de mulheres facilitaria a vida. E por que não, né? Mulheres que encontraram soluções dentro da empresa delas para atender outras mulheres que estão ali na condição de colaboradoras. Porque um dos desafios dos empreendedores vai ser garantir a empregabilidade. Porque se você não pensar em reter os seus talentos,
uau, tchau, porque você não vai operar tanta máquina sozinho. Né? Você vai precisar gerar. E aí é quando esse livro completa esse. Porque eu vou cuidar de gente, mas quem vai cuidar de mim? Quem está cuidando de mim? Né? E onde eu estou me apoiando? Eu digo que os gerentes têm uma solidão. Eu digo, o líder, esse cara que está ali caindo no precipício também tem uma solidão. Ela fala aqui que ela ia com um monte de medo, mas tudo que ela aprendia, que ela teve que estudar muito, né? Estudar mais do que os outros para poder ser aceita. Ela voltava com muita esperança. Então, é o seguinte, não tem ilusão. A gente tem que se preparar. Tem que se preparar. Ou você se prepara, ou você contrata quem é preparado. Mas também, para contratar alguém, sinceramente, eu acho que você tem que saber. Até para ter sorte, você tem que estar preparado. Porque às vezes a sorte lhe encontra e você não está preparado e você não agarra aquela oportunidade. Então, daí, viu? Outra dica Perfeito. para as mulheres. Tem mais uma dica ali, tem um livro ali. Tem mais porque é uma coisa que eu acho que os empreendedores... Eu escolhi, voltando para a coisa do empreendedor e também para o colaborador, porque tá junto, né? Se eu dou emprego a alguém, se eu dou uma oportunidade a alguém, e eu entendo que essa pessoa está muito separada de mim, isso não vai dar certo. Você está junto em lugares diferentes, em papéis diferentes, mas a empresa é sistêmica. Ela é um todo, é um elo. Então, eu não posso pensar que meu colaborador está muito longe de mim. Se eu não fizer a conta dessa pessoa, de desenvolver essa pessoa, de encorajar essa pessoa a ser melhor, de trazer essa pessoa para um lugar de felicidade, trazer não, é muito complicado. De proporcionar ou oportunizar ou apoiar, Direcionar. né? Direcionar, conduzir ali, porque tem muito, também a condição do sujeito, Sim, né? sim. A gente não pode arrastar quem não quer. Verdade. Seja quem for, né? Eu acho que é interessante nós caminharmos. Quem quer avançar tem que caminhar com quem está avançando. Agora, como é que eu quero avançar e eu vou viver a vida toda puxando Madelon se ela não quer avançar? Até isso eu preciso respeitar. Até isso. Hoje eu fiz um trabalho, né? Vou numa empresa e a dona da empresa, ela diz assim a mim, vai, faz. É uma mulher que eu super admiro. Aí eu fiz hoje um vídeo lá. E eu mandei no grupo da empresa. E a comemoração dela, me emocionou porque eu entendi que ela estava comemorando o fato de eu ter tido a coragem de fazer o vídeo. E aí vai um beijo pra Jussi. Aí você quebra, né, Jussi? Vai um beijo pra Jussi, porque assim, eu senti que ela comemorou, não foi o conteúdo tava lindo, maravilhoso. E uma dica pra todo mundo, gente, ontem, dia do autocuidado. Cara, é aí que começa tudo, né? Autocuidado para poder ter uma empresa sadia, para poder ter um colega sadio, autocuidado. Quem empreende tem que ter, assim, no mínimo, né? Se quer que cuidar dos seus, que você se alimente bem, faça atividade física, assim, acho que é essencial para todo mundo e principalmente para quem empreende, assim, porque são dias difíceis, dias duros e você precisa estar forte, estar preparado para esses dias, né? Tem dias de alegria, dias de bonança, enfim, tem os dias de felicidade, de fartura, mas tem os dias que... Tem mais dias de esforço. Muitos, que eu acho muitos. Que todo mundo só vê os dias de... Foi o recado que ela cutucou, que na rede social, quando ela fala ali, o que ela quis dizer... Que ela é danada. Foi isso, que sabe? não vem, gente, né? cuidado com o efeito, cuidado com a firula, cuidado com a cena, porque, na verdade, tem mais dias mastigando vidro. Sim. Agora sim, tem mais dias de esforço. Eu sou adepto da história da... Meu Deus, como é o nome da novela do SBT? Da menina lá do Jogo do Contente. Deu branco agora. Eita, tu tá falando... a louca do livro, tá falando Poliana. Poliana, isso. Pronto, é uma das minhas teorias. E é verdade. Tem mais dias de esforço. Mas, em compensação, tem mais celebrações. Tem mais vitórias. E depende... Eu vejo por esse ângulo. Depende muito da lente, né? O Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte. No que você vai fazer, não pense que você... faça o que você ama. Só vai ter coisa boa. Ele, como eu, professor, mas eu me colocando no mesmo time de Mário Sérgio Cortella. Desculpa. Eita, bicha atrevida, doida. Mas ele é professor e eu sou também. Isso mesmo. Com certeza. E ele diz assim, eu odiava corrigir prova.
Pô, também tem coisa pior do que corrigir prova. É melhor dar 10 a todo mundo logo, entendeu? Agiliza, né? Mas eu amava dar aula. Então, eu tinha que ir pro esforço para corrigir a prova. Pra poder dar a aula. Isso é uma coisa que eu gosto de pensar também, sobre a hora de celebrar, Sim. né? E a outra coisa é o seguinte, num país tão difícil, né, tão desafiador, para usar a palavra mais positiva, não é todo mundo, gente, que vai fazer o que gosta. Não é. Esse papo, faça o que você ama, A que gente não você pode vai ser feliz. romantizar, né? Não dá pra romantizar. Mas será que todas as pessoas oportunidade. vão ter a oportunidade da escolha? Ou vão ter a maturidade para identificar o que ama? Ou a audácia pra começar a fazer? O que Porque também tem ama, muita gente que né? tá numa zona de conforto ali. Não, é E melhor, mesmo é mais quando- cômodo. Mesmo quando tá fazendo o que ama, vão ter coisas que Que você não gosta. não ama e vai ter que fazer. Então, acho que é a Verdade. gente pegar Sacrifícios. essa lente e dizer, olha, na vida, a gente vai ter que pagar o preço. Por isso que minha amiga Amanda Lucena, da Adega 94, disse, beba vinho. Então, todo dia eu celebro, todo dia eu tomo vinho. Mas celebrar é importante. Isso mesmo. Celebrar é essa importante, Sim. Melk. No que a gente tratou aqui, na conversa também, é que eu gosto de ver conteúdos positivos mesmo na internet, né? As fotos de Diego que vende mais do que as fotos do catálogo. Vou recortar ele naquela torre, vou colocar eu lá. Das dicas de Madelon, da alegria de Mel. Do 220 Eu volts. acho que tem que ser postado isso, mas a preocupação é com quem está do outro lado, Sim. que não está preparado para controlar essas emoções. A gente tem que postar o que é positivo mesmo. Eu não gosto, eu tô no hospital com a minha menina, né? Aí tem gente que fica... Posta o furão, ou posta a menina lá, toda... Não, eu não gosto disso. Não, minha menina tá doente, daqui a pouco ela tá boa. Sim. Eu tenho que me voltar e não gosto de estar. Eu gosto de postar de fato o que é bom e dar as dicas, de utilizar as redes sociais também para essa questão do vender. Mas é como a sociedade está preparada para ver Sim. e achar que a vida de Madelon é Só- top, boa demais. E aí, Eita, bichinho- eu quero ser professor e eu vou para as empresas igual a Madelon, porque, poxa, eu passei ali em Madelon, tava com 2 bolsas na loja tal. Sim. Não, mas calma, né? Calma. Da Louis Vuitton. É. Eita! Você já leu esses livros Sim. que Madelon leu agora no último mês? Você passou pelo processo que Madelon passou e está passando. Você tá, e você, quem você é, né? E é essa empatia que nós precisamos ter, porque às vezes a gente quer, usando a nossa história, trazer o outro, como Madelon disse, trazer não. Sabe usar os verbos, sabe nada. Trazer não. Alguém que não tá falando aqui aleatoriamente, que pensa o que tá falando. Trazer não, porque trazer é algo... não, peraí. Muito potente, né? É. Eu não posso Peraí. trazer o outro. E às vezes o outro, ele ganha o mesmo salário na mesma empresa, mas os dois têm visões diferentes. Sim. Uhum. Você vai bonificar um, então na visão dele, um equipamento de esporte é top, massa. Para o outro não, porque a prioridade do outro ainda é outra. Sim. Os dois têm o mesmo nível, o mesmo patamar econômico, mas não social, não de visão de mundo, Sim. Não de lugar. não de do lugar mundo. de mundo. Então a gente precisa exercitar a empatia que tanto foi falado, né, e que alguns gostam de citar, mas que a gente não exerce. Poxa, né, que massa que o outro tá vivendo isso, mas eu sei que ele tem as dores dele também, mas vamos celebrar, né, e se colocar no lugar de grupo quando você está inteiro. Quando você está fragmentado, entrar no grupo é meio complexo, né? E aí a gente tem, num país como o nosso, essas discrepâncias, né? Milionários que fazem de tudo para não aparecer. E funcionários que se endividam, O livro psicologia aqui. financeira.
funcionários que se endividam para provar para quem nem vê eles o que eles nem são, nem... Então, Me diga uma coisa, você estava escondida na minha bolsa, mais ou menos meio-dia, quando eu estava conversando com Célia Ribeiro sobre isso. Do jeito que a gente tava falando, era exatamente sobre isso. Realidade. Essas realidades. Ele, A gente ele precisa. E esse provocou também. mundo, Você provocou olha, a gente também, esse como você mundo- mandou pra gente ler. Um minuto só para eu contar minha última semana. Eu estou num processo de ansiedade, caminhando pro burnout, viu? E há um mês eu mudei totalmente a minha rotina, porque quando eu dou palestra sobre isso, Uhum. se isso não tiver dentro do meu inconsciente, mas eu mudei alguns hábitos, né? E comecei num processo, e aí ontem na terapia, ela disse assim, Sara, você está na abstinência de trabalho. Ele era a sua droga nesse momento. Você está na abstinência. Trabalho, o produzir, a produtividade tóxica. Tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Mas eu vou falar isso, né? E não é para falar de mim. Mas eu vou falar isso para uma mulher que ela não tem como mudar a rotina. Eu tive como mudar a minha rotina. Sim. Pois é. Eu tive como dizer assim, ó, cancela. Eu não vou essa semana. Gente, perdão, essa semana não sai tal coisa. Né, pegou o período de férias que eu não estava dando aula, vou voltar hoje. Então, casou. Mas eu vou falar isso para uma mulher que não tem como. Ela tem um terceiro, quarto e quinto expediente em casa. Ela trabalha numa empresa por necessidade econômica. Eu vou dizer, ó, para como? Né? Isso não é uma opção pra ela. Isso não é uma opção para ela, como foi para mim me cuidar depois da queda, né? Porque a gente não se respeita. Eu tava, só para dar um exemplo, ultimamente eu tava escutando áudios no 2 acelerado, 2. Isso é extremamente prejudicial, gente. É complicado. Por quê? Porque a gente precisa ouvir, organizar os pensamentos, estruturar a resposta, descansar. Na hora que pode, ouve os áudios. Na hora que não pode, a conversa espera um pouquinho ali. Mas como é que você respeita isso? Se você vai ter... Resultado, tem que dar resultado. Resolva. E aí a gente não pode se atropelar. Essa Sara, ela é cirúrgica. A viu? gente não pode se atropelar. E a gente não pode atropelar o outro e achar que o outro tem as mesmas possibilidades da gente, né? Porque a gente, Madelon, fala muito de possibilidades, a gente fala muito nisso. Mas como é que eu chego lá em Diego e digo, ó, não, diz a Natália que cancela lá o concurso dela no banco, ou... Não, a história de Natália é outra, as necessidades de Natália são outras. Como mulher, né? Falando como mulher, Sim. porque a gente tem uma sobrecarga maior e uma autocobrança muito grande. E aí a gente tem que frear e dizer assim, ó, para o mundo que eu vou me reestruturar para que bem de novo eu volte. Ou então, Né? pode continuar, mundo. Eu sigo daqui no meu tempo. Afinal de contas, a passagem de volta já está marcada. Gira o mundo que na volta eu pego o bonde. Sabe, né? Sabe, digo, eu me perdi aí, sabe? Mas foi assim, um automático de trabalho. Não acredito. E é um alerta, Uhum. né? Porque eu não achava que pudesse acontecer comigo, estudando sobre isso, dando palestra, a aula gente, sobre isso, sabe? a gente fica ali aplicando, né? Mas a gente tem que se vigiar. E para os empreendedores, né, que a gente precisa olhar, esse vai ser um desafio, porque veja, você pega para montar uma equipe, pessoas com um desejo de uma vida apresentada que possivelmente ele não alcança. 2, mulheres com tripla jornada de trabalho. 3, geração neném. Tem um monte de gente aí. Com licença, eu sei que eu vou agora. Eu vou levar porrada, mas. Eita! Mas é assim, ó. Geração neném nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, mas quer ganhar tudo. É isso aí. Né? Quer ganhar tudo. Gente, pessoas que não sabem nem falar
e vai fazer uma entrevista de trabalho, você fica olhando para a pessoa imaginando, rapaz, eu salvo o quê? Porque eu já que fiz, dá pra aproveitar eu já fiz aqui? entrevista que era assim, eu salvo o quê? Aí 2, uma geração de açúcar. E aí eu não estou dizendo que não é para prestar atenção no sentimento das pessoas, até porque o tempo todo eu validei isso. Exatamente sobre isso. E eu valido isso na minha prática, né? Mas assim, a gente também tem que ter casca. Porque o açúcar, gente, é uma gota d'água de show. Nós precisamos Então, fazer isso. assim, Madalena. tem que ter cuidado. É uma, A gente fica com medo até de falar uma qualquer via de coisa mão dupla, pra... sabe? Por isso que eu digo que a empresa, ela vai ter que ter esse ambiente de cultura para preparar, para cuidar, para formar e também para identificar essas pessoas. E quem quiser demitir, pode me chamar que eu sei demitir. Eu sei demitir. Eu penso assim, que a gente vai ter um trabalho grande, viu? Para reter talento. Sim. Então, empreender é também reconhecer talentos e ficar com eles na Pronto, empresa. deixa eu só contribuir. Antes de reter, o trabalho vai ser encontrar. Encontrar. Isso, crise. Mas, Sara, o trabalho vai ser crise, encontrar crise. esse talento. Recentemente a gente divulgou vaga de emprego tal para várias áreas. Há um mês atrás, eu acho, um pouco mais de um mês, quase não enviaram currículo, sabe? Assim, de uma semana, no máximo 15 dias, para cá, choveu assim mais de 100, sabe? Choveu que eu não tava dando conta de Salvasse analisar. dois? Oi? Salvasse 2. Madelon, é guerra. É guerra. Salvo o Grande, aqui. porque assim, porque a cultura de Santa Cruz, ela tá enraizada num assim, eu tenho hoje aqui, não quer não, eu tenho amanhã ali. Então, tipo assim, as pessoas não estão buscando se qualificar. Eu digo às pessoas, não levem ao pé da letra. Eu digo, generalizando mesmo, assim, a maior 80% das pessoas não querem estudar, não querem se profissionalizar, não quer buscar uma melhoria para si. Então, cai muito no comodismo e acaba acontecendo isso. Muita oferta. E Santa Cruz é uma coisa à parte, assim, é um mundo diferente, até de Caruaru, que é aqui pertinho. Tipo, chegaram currículos de Caruaru que davam banhos, assim, na maioria daqui. E que quando a gente foi ver, tipo assim, não era muito viável pra gente e nem pra ele, que ele não queria vir morar aqui custo e muito tal. alto, né? A médio prazo eles desistem ou querem um salário maior, né? Isso. E aí a gente fica muito triste, assim, com o que se está se criando em Santa Cruz, que não é de hoje, e sente muita dificuldade durante essas entrevistas, durante a retenção, né, dos que já tem. A gente tenta reter. E o que você disse assim, de Por isso pisar tem em que ir pros ovos. pilares, viu? Mas também tem que ir pros pilares. Ambiente positivo, relações positivas, isso aí é o validação, que... bom salário. Tem que ter. Sim, tem que ter. Sim. Né? Senão não retém, né? Senão o camarada quem vai tiver embora. assim vai acabar vai atraindo para si. E a gente tem tido uma dificuldade muito grande, não só a gente, né? Com outros empresários também que a gente conversa. Sim. E é bastante difícil esse... O nosso parceiro Alan, só lhe interromper bem rapidinho, a gente tá chegando na reta final, viu? Só pra... o nosso parceiro Alan passou recentemente, está passando por isso. Ele tá com uma vaga específica na Autoplanos. Você tá ciente? Não preenche. Não consegue preencher. Melqui, Não encontra. eu tenho os dedinhos aqui, ó. Me arruma uma gerente, me arruma... Esses dias, Madelon, me arruma uma gerente. Sara. Não se preocupe, eu vou fazer o curso de gerência. De 3 a 4 da madrugada eu estarei trabalhando. Agora, o que é que eu penso também? A gente não tem como fechar isso. Eu escuto e às vezes me dá uma dor, porque aí vai pro meu viés mais de ideal de vida, né? Ah, mas essa galera de Santa Cruz é preguiçosa, ou essa galera é preguiçosa, tem muita gente recebendo benefícios e tal. Não, gente, preste atenção. Tem um monte de gente preferindo trabalhar em casa. Também tem um legado da pandemia. Em casa eu posso te entregar produtividade e qualidade, porém eu posso ter flexibilidade, porque tempo virou um ativo muito legal. E como é que tua empresa também trata o tempo, né? Às vezes a própria mulher, ela pode trabalhar em casa, ela pode levar o filho na escola, ela pode trabalhar à noite. Então, a galera mais jovem está descobrindo aí um monte de ocupação, talvez profissões ou atividades, porque profissão é aquilo que você pode ensinar ao outro e que, né, passa por um processo. Mas um monte de atividades no digital
que a galera tá ganhando dinheiro. E em lugar de trabalhar só para uma empresa, eu posso trabalhar para 10. 3 mil reais pra ficar em casa criando comando pra ChatGPT. As relações vão mudar. E aí a gente precisa olhar muito para isso. Não é Sim. porque João é preguiçoso, não é porque Maria não quer. Não, mas como é que eu vou atrair João? João pode trabalhar para mim, eu vou exigir de João 8 horas ou eu vou flexibilizar com João aqui 4 horas e manter João, né? Então, a gente vai precisar aprender, porque, ó, eu anotei aqui, novos olhares, novo jeito de viver, pautado na experiência, na criatividade e na otimização de recursos. Palavra-chave, possibilidades. É um mundo de novas possibilidades que a gente vai ter que aprender com a dor, triturando fogo, mas a gente vai aprender, né? Com a experiência. Você vai passar a dica do terceiro livro, mas eu ainda dou mais uma alfinetada. Realmente, a nossa geração neném é muito açúcar, minha gente. Ô, Madelon, minha mãe tem terceira série, meu pai tem primeira. Fiz escola pública, fiz universidade pública, acabei de concluir minha segunda graduação, acabei de concluir minha terceira pós-graduação, vou pra sala de aula em breve, dar aula de história. Enfim, se eu conseguir... Todo mundo consegue. É muito complicado o lance de pisar em ovos. Ai, eu não posso falar nada, porque de repente o cara que fez uma entrevista na minha empresa e trabalhou um mês vai se sentir constrangido e vai processar a minha empresa porque eu feri os sentimentos dele ao dizer que ele não preenche os requisitos. Ele não preenche. Eu sou o inverso, né? Recentemente eu achei uma publicação aí numa rede social se referindo a mim e dizia assim... Ela estudou no Colégio Santo Antônio, em Caruaru. Rica. Veraneava em Maragogi de dezembro a março. Riquíssima. Fazia balé em Elivanete Xavier, que Fechou. foi a professora, né, de Top. Caruaru. E ela defende algumas teorias como direitos, né? E ela acusa a burguesia. Ela disse que não é burguesa. Então eu fui burguesa, sim. Mas o meu pai dizia, ó, vai lá e paga a tua conta, estuda primeiro. Né? Só para entender, antes de ir para Maragogi e passar férias, eu tinha que tirar 10 em tudo, estudar para valer, tinha que ajudar minha mãe em casa, tinha que trabalhar. Então, eu acredito que as coisas não são de graça. Né? E as pessoas que trabalhavam para a gente eram tratadas com muita dignidade. Não havia isso. Então, eu acredito que está na essência. O sujeito, ele até tem, sim, a influência do meio, mas está na essência. A gente aguenta até onde você aguenta. Né? E também você tem que pedir ajuda. Óbvio que no meu tempo de menina, eu não tinha uma exposição de internet. O máximo com quem eu brigava era a menina mais bonita da escola, a menina que era chamada para desfilar. Não tinha tanta coisa como tem hoje. Mas, cara... Eu escolho o meu luxo e o meu lixo. Fechou. Seja nas relações, seja no trabalho, seja na vida. E aí também eu chamo papai e mamãe para cuidar de quem ele vai entregar no mundo. Porque senão, como é que vai ser? Porque eu tô ansiosa. É de pais que mimaram. Muitas vezes estão ausentes. E mimaram estão também. ausentes. E mimaram, viu, Sara? Diga a dica do livro, vamos mais. Dica do livro. Gente, é dinheiro, seguinte, é grana, mas Eita, grana gosto é demais. emocional. Alan disse que eu adoro a zoadinha do Pix. Amo. É legal, né? Eu tenho aí outras contas com dinheiro. Esse livro foi um presente que eu ganhei. E eu tenho uma crença muito limitante, minha relação com dinheiro. Então, está me ajudando. Mas uma coisa é certa. Dinheiro da empresa. Isso. Dinheiro meu é dinheiro meu. E assim, amei quando você disse, o colaborador, ele faz tudo para aparecer. Eu não vejo problema de alguém querer ter um iPhone. Sabe? Às vezes também me dói quando eu vejo alguém dizendo assim, mas ele é empregado e quer ter um iPhone. E daí? Porque ele é empregado, ele não pode sonhar? Sim. Então tua empresa não paga tão legal que ele vai estar sempre ali, sem poder ter aquilo. Não se trata disso, mas se trata de educação. Se trata de entender a emoção. Porque a relação com a grana é muito emocional. É muito emocional. E aí eu tenho um colaborador muito satisfeito e que vai conquistar todos os sonhos dele, né, com o dinheiro dele, entendendo que a empresa é a oportunidade, é a base para ele realizar. Mostra aqui, Alisson. Né? E o desequilíbrio também, porque essa coisa do consumir em excesso, enquanto colaborador, ele culpa a empresa.
Isso. Ele é insatisfeito com o salário, mas ele não se enxerga na relação com o dinheiro. E o empresário, poxa, se tu não aprendeu na pandemia que tu precisa ter uma empresa sustentável, né, com alguma coisa ali guardada para te garantir, pô, tu passou pela pandemia e tu sobreviveu, cara, em vão. Não ficou nada? Sobreviveu em vão, pô. Aprender que a relação com o dinheiro é maior do que o consumo. É sustentabilidade, né? Veja, lá no meu legado, eu não fiquei com dívidas. Sim. Então as pessoas olhavam, tá fazendo o quê agora? Pô, tenho relação com todo mundo que me vendeu. Muito bem, obrigada. Se quiser abrir uma nova empresa e uma nova loja, posso. Então, assim, eu realmente vivo o que eu digo. Só vou comprar uma coisa quando eu posso. Não estou nem aí. Né? Madelon, uma vez eu vi uma coisa dita assim, Madelon, você vai virar consultora e você não tem um carro. Eu digo, sim, mas eu vou entrar na sala do diretor da empresa de carro, é? Como assim? Né? Como assim, amigo? Eu entro com o meu conhecimento, eu entro com minha propriedade, eu entro com minha entrega, com meu trabalho, com minha coragem, né? Com minha essência. E assim, tá, mas tu sabe o que eu tenho? Tu precisa saber o que eu tenho? As pessoas, elas Né? focam no que você tem de material, né? E Ou onde quebrar a cara. mostra Ou mostra, que tem. aparenta ter. Precisa ter cuidado com o que eu verdade. mostro. Muito bem. Sara, quero tua dica ainda, viu? Sim, Vou finalizar tenho. com minha dica. Já fiz, acho que umas 10 menções a esse livro. E vou fazer de novo. O podcast é meu. Bem arrogante, né? Mas é isso não, gente. É porque realmente é uma leitura muito necessária. Um guia prático de anticoitadismo. Eu falei muito sobre essa... Peguei carona na história do açúcar que Madelon falou e o guia prático de anticoitadismo vem tratar exatamente disso. Ricardo Bellino, o dono da maior agência de top model que o Brasil já teve, e ele escreveu este livro maravilhoso. Eu tô pertinho, assim, não terminei, porque eu fiz questão de, não, eu preciso degustar ele bem aos poucos. Aí eu leio pouquinho, que é pra poder replicar na minha vida, e depois eu vou lá, leio novamente e dissemino para alguns colegas e pessoas ali que precisam deste livro. Eu fiquei muito feliz porque eu percebi que, de fato, eu não sou um coitadinho. Ele não me serviu pra mudar nada, mas ele serviu pra solidificar o que eu já vinha fazendo. E pra você mudar outras pessoas. E pra eu mudar também. outras pessoas, né? Então, muito positivo. O nome do livro é esse, ó. Ninguém é fudido por acaso. É sobre isso mesmo, é sobre ser fudido e fodido. Existe uma diferença muito grande entre ser fu e ser fo. Eu não vou falar muito não, quem tiver curiosidade, corre nas Americanas, R$20 o livro. Pelo amor de Deus. Uma leitura muito necessária para quem tá nessa história do eu preciso ter o que Sara tem. Mas aí eu não posso. Não, bença, faz o teu. Sara Xavier, você que enfiou umas 10 facas na gente hoje. Ela é cirúrgica, assim. Ela é certeira. Qual a tua dica? Os livros também. Mas fica à Eu sabia que vontade. ia rolar as indicações. Fica à mas, vontade. eu quero indicar... Show, e eu vou levar as dicas. Com aquelas do certeza. primeiro livro. Perfeito. Eu vou ler. Eu tenho lido muito a respeito dessa área, né? Que eu gosto muito dessas leituras voltadas para a liderança. E eu indico o livro O Líder do Futuro. Né? Como é que a gente vai atuar diante de para onde a sociedade está caminhando? Né? Como é que a gente atua no futuro próximo? Né? Pela visão de vários diretores e de grandes corporações. Então é um livro bem, assim, eu gostei bastante. Perfeito. E tenho lido muito a respeito desse meu processo que eu estou passando, né? Ansiedade, os livros de Augusto Cury, que ele fala muito de emoções, que a gente aprende muito conteúdo, mas a gente não aprende a se blindar, a se conhecer desde criança, e há uma necessidade da gente abrir os olhos das pessoas com quem a gente convive nesse sentido. E um outro que é as coisas que a gente só vê quando desacelera. Né? Esse é um outro livro muito bom, é uma indicação. E o último é Essencialismo, o que é essencial. Perfeito, perfeito. E o que é trivial. Saber dizer não. Então. Eita, como é Sim. difícil. O dizer poder não. do não é Né? incrível. Às vezes é para um cliente que você Sim. quer dizer sim, às vezes é para uma pessoa que você admira, que você gosta. Então eu não posso dizer não a fulano, mas você Só precisa. diz não, quem sabe quem é, Sara. Isso. É Perfeito. preciso autoconhecimento Perfeito. para saber o que é essencial. E Bíblia, leiam Bíblia. Ela é o manual perfeito. Todas as respostas estão ali.
E ela tem O que tantas nós versões, né? No Kindle, no celular, no em todo canto. Isso, está em todos os lugares. O que nós precisamos de fato e de verdade, ele já nos deu. Verdade. Jesus Cristo já nos deu tudo o que a gente precisa. Então, assim, quando eu olhei, eu adoecendo, né, insônia à noite, meu Deus, até que ponto eu fui, né? E aí ele começa a fazer uma limpeza, né? Porque ele tem propósito em tudo. E eu me apego a isso, claro. Eu alimento muito minha fé. E eu tenho alimentado nesses dias confiante, sabe, Madelon? De que é um propósito dele, de limpar tudo aquilo que não estava condizente com o que ele quer para a minha vida. Né? E aí ele já deu, ó, saúde, vida. Hoje eu acordei com uma dor de cabeça, eu digo, mas vai dar certo. Agora dei tanta risada que eu, assim, né, isso é bênção. Sim. O que ele nos deu, esse momento aqui, de estar entre amigos, de compartilhar conhecimento de qualidade, nossos filhos em casa, só meu, que ainda não, mas sobrinhas, nossas vale, né? Deixar filhas. Então, assim, ele já nos deu tudo Sim. o que a gente precisa. Verdade. Então, o que a gente tem que correr atrás no tempo certo. Olha, não deu hoje, não. Amanhã a gente corre atrás. E o dinheiro, ele vai sempre dar um jeito de nos encontrar quando a gente está fazendo o que é certo. Perfeito. Deixa eu mandar um cheiro aqui bem grande para a Mirelle Tavares, que está assistindo a gente. Agradecer a Mirelle, a Manu e a Unopar, que me possibilitaram aí fazer a minha segunda graduação. Parceiraças. Terminei agora, tinha uma vontade muito antiga de fazer história e concluir. Estamos indo para a sala de aula agora. Eu vi. Muito bem. Você tá o meu também? Sim, é porque você indicou a série. Diego vai indicar um livro. Não, que é isso. Indicações, viu? Com certeza. Ele me dava várias Veja indicações. só. Diego é estudiosíssimo. Eu sou esforçado. Estudioso. Eu tento achar uma brechinha pra estudar, me meter agora em fazer um MBA Coisa linda. de vendas, Perfeito. geração de valor, marketing e geração de valor, e também entrar no curso de inglês também, porque eu quero viajar e tentar não ser um analfabeto, né? Quando sair, tentar me desenrolar de alguma forma. Então a gente vai tirando um tempinho pra cada coisa e tentando por aí. E quando dá, eu queria ler todos os dias. Não tenho tido tanta felicidade nisso, mas à medida do possível eu vou tentando fazer isso, e com isso incentivando também minha filha, que um beijo pra ela, Valentina, que você é um tudo pra mim, além de minha esposa também. Mas assim, isso mostra muito eu quero muito, não só pra mim, sabe? Eu quero fazer isso pra mim e também servir de exemplo. Não é só dizer, lê isso aqui e eu não leio. Lê isso aqui, sabe? E ela Que tem um acompanha gosto elas, muito né? bom pela leitura, então eu fico muito feliz e orgulhoso por isso. E aí, falando do livro, inclusive, quando um amigo me emprestou, eu tinha ouvido muito falar desse livro, eu acompanho o Bruno Perini e o admiro bastante, é um educador financeiro, enfim, influenciador e tudo mais, se tornou, né, depois. E ele falava muito desse livro, um amigo meu disse que tinha quando a gente estava conversando, e ele me emprestou e minha filha conseguiu ler primeiro do que eu. Terminou de ler. Eu já tô antes fã de mim. Leitora. 9 anos, vai fazer 10 anos agora esse ano. Mas ela leu o livro inteiro antes de Parabéns mim. pros pais Obrigado. aí, É né? artista, né? E aí é Revolução dos Bichos. Assim, eu não sei se vocês Muito já leram, bom, mas é genial, assim, a fábula e tal. E fala de comportamento. E no tempo de Napoleão não podia ser escrito o livro dessa forma. Então ele usou animais como no lugar de Napoleão, no lugar de Stalin, de Churchill. Enfim, é genial, quem puder ler, é bem facinho esse livro. Tem outro também, do mesmo, de George Orwell, que é 1984, que eu tô pra ler também, que eu ouvi dizer que é muito bom. Então, eu não li, mas Madelon tá dizendo aqui já indicando. Perfeito. E eu tô começando a ler mais dois, assim, em paralelo, que é A Semente, de Tiago Negro, que é muito bom, é o segundo livro dele, já é best-seller também. Eu li do 1.000 ao Milhão, não terminei do 1.000 ao Milhão, pulei, já estava em outros, mas eu tô lendo A Semente, o início dele é muito bom também. E comecei a ler Steve Jobs, né? Dessa grossura, vou demorar um pouquinho,
Mas eu acho que o começo que eu li dele é muito Interessante. massa. Eu já vi o filme também. Já vale a pena, Então né? vale muito a pena. Então minhas indicações por enquanto são E essas. sem falar que ele falou em podcasts, que eu acho que é importante Sim. a gente abrir essa possibilidade Sim. como educação. Sim. Porque a gente fala de livro e a gente esquece que a escola não favoreceu o gosto pela leitura, né? A gente tem essa questão. Nós temos um atraso aí antes da pandemia em relação à Europa na leitura de mais de 200 anos. Sim. E quando ele traz o podcast, é uma possibilidade. Sim, é um formato então, se tu não bem gosta mais... de filme, de livro, Ouça. tem o Eu filme, tenho dois tem... pra indicar, você muito bons. escuta. Então, acho que é legal como dica, Sim, sim. tanto para empreendedores como para Sim. colaboradores, né? Que o podcast é uma possibilidade. Além desse, de indicar esse de Melk, de empreendedor e papo de empreendedor, eu indico também Os Sócios, com Bruno Ah, eu Perini e também Malu quebro. Perini. Eu Amo. adoro, eu assisti Perfeito. todos os episódios, já Também vão em gosto. 152, se não me engano, já ouvi todos. E Resumo Cast, Resumo vi Cast. muito com indicação. Tem tudo lá, gente. Pronto, Resumo Cast, resume muitos livros, então, assim, pra quem não Dica leu, não legal, tem... escuta o Resumo Cast e depois, se tu te apaixonar, tu compra o livro. O livro, Aí lê o livro. Perfeito. Isso. Eu Gente, gosto quando tem. Dicas maravilhosas. Por mim eu ficava... Mas hoje, excepcionalmente, a gente estourou o tempo o todinho. último- O último tinha que ser um pouco mais Bel, extenso, né? Sucesso. Obrigado. Deus te Bom. abençoe na estrada. O último. Abraça Caruaru, que Caruaru te abraça. Agora não perde o rumo de volta também. Não, tá? eu venho visitar. Tô brincando. Diego, meu querido, obrigado e mais sucesso ainda. Eu sou muito da escola do que Sara disse. Deus já quis, não tem mais segredo, porque ele já permitiu. Então, sucesso na sua empreitada, em todas as suas empreitadas. Vou pegar suas fotos da França, vou lhe recortar e vou botar minha foto em cima, enquanto eu não posso ir. Quando eu faço minhas Logo, próprias logo fotos. a gente vai se ver lá. Obrigado, meu querido, viu? Eu que Obrigado mesmo. agradeço por tudo, pela presença aqui, em estar aqui primeiramente a Deus e depois a você pelo convite, por estar aqui na presença, como eu falei, dessas ilustres mulheres aqui, que eu sou fã. Madelon Leite. Inclusive, Mirelle tá dizendo aqui, só fera aí. Obrigado, Mirelle. Um cheiro pra tu. Madelon, obrigado por sempre, por tanto, por tudo. E vamos marcar aquelas nossas... Sigo mentoria. com você para Caruaru, meu Vamos clima. embora. Sigo com você, né? E, Diego, muito bom lhe ver sempre. Nossa, eu torço pelo sucesso de Diego, como eu torço pelo sucesso de Maria Eugênia, porque em algum momento esse lugar ele tem também na história, né? É como se fosse um filho, eu vejo assim brilhando. Deus te abençoe. E a Ricardo também. Sara, minha querida colega professora, eu disse aqui, ó, tu é uma das únicas que eu boto aqui do lado, gosto de carregar, né? E que a gente siga aproveitando a oportunidade de estar vivo. Vocês falaram muito em Deus e eu quero dizer o seguinte, eu tenho um lema, eu não quero dar trabalho a Ele. É o meu lema, Muito bem. viver sem dar trabalho a Ele, porque, né, não Ele precisa já tem muito parte. tem muito trabalho. Tem tanto trabalho. quando eu digo assim, cara, eu quero viver sem dar trabalho a Deus, é porque eu quero muito fazer a minha parte. Perfeito. Não é porque, às vezes, eu não falo tanto o nome, mas realmente eu me sinto muito agraciada já. Ele já dá tanto. Então eu não quero viver dando trabalho a ele. Ah, se Deus quiser, não. É Ele assim, já quis. eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer direitinho, eu vou me esforçar. E aí contar com essa providência divina, mas sempre não tentando dar trabalho a ele. Perfeito. Quem for pra Caruaru tomar café, vinho ou bananinha, é só me chamar. Sara Xavier, obrigado. Cheiro, muito obrigada. viu, A Mel? Dilson, ela já Sucesso. chega, tem calma. Ei, Peraí, ela já Vou chega. daqui Obrigado pra por Deus, vai sempre. passar em casa. Mel, que sucesso. Sempre, viu? Obrigado. É um prazer, muito bom estar aqui com vocês. E é presente de Deus, né? O presente é um presente. Muito bom mesmo. Que Deus abençoe cada um. Madelon com a luz que ela tem, né? E a gente identifica pessoas que são iluminadas porque quem está ao redor, né, consegue iluminar também. Ela acaba refletindo, né? Madelon no que ela faz, né? E é palavra de Deus. É onde a gente planta os nossos pés quando estamos conectados a Ele, a prosperidade, né? Diego também quero o maior bem. Diego, Ricardo, né? Fiz um trabalho lá
A gente teve problemas humanos, de várias ordens, mas estamos aqui, né, Diego? Com certeza. E eu tenho muito carinho por eles. E Melk, sucesso. Obrigado. Muito bom, tá aqui. Obrigado. Tu vai mandar beijo pra Alain? Vou, com certeza. Priscila Diniz tá dizendo aqui, Madelon maravilhosa. Pronto, passei o recado. Beijo pra Alain. Beijo pra Alain. Alain. Alain vai ganhar um livro. Olha, E perfeito. o livro é Porque as Crianças Dinamarquesas São as Mais Felizes do Mundo. E aí meu amigo vai ganhar esse livro. É Que show. massa. Ele... Por isso que eu perguntei, Mel, que ele Se vai ele dar. estava. Marquesas. Mas eu vou levar lá Pronto. o livro pra ele. de Perfeito. presente. Reta final, deixa eu agradecer mais uma vez. Hoje, excepcionalmente, precisamos estourar um pouquinho, mas agradecer mais uma vez aqui a Bruno Muniz, a Alisson e a toda a equipe da Agreg Comunicação, que essa casa que abraçou os 88 episódios da primeira e da segunda temporada do podcast O Melhor do Dia, que a partir de agora vira o podcast Papo de Empreendedor. Quarta-feira da semana que vem, ou seja, dia 2 de agosto, iniciamos ao vivo às 4 da tarde, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, e no outro dia eu coloco o episódio completo também no Spotify, com a terceira temporada do podcast Papo de Empreendedor. Agradecer a todos os nossos parceiros, não vou falar o nome de nenhum para não ser injusto, mas hoje temos aí uma cartela considerável. Eu quero agradecer a todo mundo. Tem espaço para todo mundo também. Alan disse que eu gosto muito de dinheiro, eu adoro dinheiro. Eu gosto do que ele me proporciona, o que ele pode, o que ele me permite fazer para os meus. Então é sobre isso. Não tenho problema de falar sobre ambição nenhuma, que é bem diferente de ganância, né? Então, reta final. Como eu sempre digo, concordo plenamente com o que as meninas disseram. Deus já deu tanto, não ocupe ele não. Deixe ele resolvendo outras coisas. Tem gente em situação bem mais pior do que a sua. Que ele abençoe grandemente os nossos dias. Que nessa jornada nós tenhamos bastante sentimentos e bastante momentos positivos. E claro que eu vou encerrar com a minha frase, né? Pra quem não sabe, é uma tradução da maior drag queen dos Estados Unidos da América, que é RuPaul Drag Race. Eu não vou falar em inglês porque eu não fiz ainda o inglês como o Diego fez, mas é em português. E a frase diz o seguinte, e eu encerro com ela. Se você não consegue se amar, como você vai amar outra pessoa? Tchau, Deus abençoe e até quarta-feira. Encerramos por aqui o Melhor do Dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.